Tamo online de novo. You know we don't play, stay out the way. Segunda que vem já tem episódio novo, todas as segundas-feiras estaremos juntos. Five star cream of the crop, gourmet spot, gon' put the cherry on top. This one can't be stopped, giving them shock. It's really like Muito that. bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você tá assistindo esse vídeo, mas aqui do meu lado vocês estão vendo, né? O meu host favorito, João. Muito bem-vindo ao Mesa novamente. Muito bem-vindo. E aí, tá feliz? Muito. Ansioso? É incrível. Tá diferente hoje, né? Tá Temos diferente, novidades. Tá diferente. Eu acho que a galera que acompanha a gente já vai entender esse novo Ó, cenário. só uma coisa. A câmera já tá em movimento, isso já é diferente. Já tem... Sempre inovando. Sempre inovando, e daqui a pouco vocês vão saber o porquê que a gente tá falando que tem novidade. O episódio de hoje tá muito especial. Tá especial porque a gente tá estreando algo novo e a gente tá com um cara aqui fenômeno também. Mas antes de apresentá-lo, vamos falar sobre os nossos patrocinadores? Com certeza. Ó, isso a gente já comentou que o negócio tá diferente. Para isso acontecer, M Dias. M Dias, marque sem frescura para sua empresa. Aquele verdadeiro pão com ovo, Isso. sem O Nutella. básico bem feito. É isso. Dani, dá uma geral aqui só pra galera entender o que tá acontecendo. Olha isso daqui. Dá tchau, galera. Tá totalmente diferente. M Dias tá inovando, um novo cenário. Antes a gente tinha algo mais cachotado, vamos chamar assim. Era uma Padrão. caixa. Uma caixa que Olha era que muito coisa- bem feito, mas olha a que coisa gente boa. melhorou. Com certeza. E pra gente brindar essa nova fase, Stanley. Claro, não podia faltar. Ó, Stanley tem loja no Vale Sul e no Colinas, aqui em São José. Então, se você tá precisando tomar uma água geladinha ou até mesmo uma cerveja gelada, 7 horas sem deixar esquentar, hein? é a Stanley. E aí aqui, ó, tá vendo isso aqui? Você pode ir lá na sua empresa fornecer... Personalizar. Vamos dizer que você tem uma barbearia. E aí você tem ali os barbeiros que trabalham com você. Não é verdade, Misael e Marcos? Aí, um ótimo presente pros meninos aí de final de ano. Aí, ó, tudo com a logo certinho, o nome ali. Coisa linda, coisa que só a Stanley faz. Porque você pode até tentar copiar, mas só a Stanley é a Stanley. É Stanley. Certo? Geladinho. É isso. Então, Faz as honras. vou fazer as honras porque eu tô muito feliz. Eu conheci esse convidado lá em Campos do Jordão, quando a gente foi fazer uma tour numa nova cervejaria, que ele vai falar também sobre isso. E aí, quando eu ouvi ele falando, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um podcast com ele. Por quê? Porque ele é aquele cara que começa a falar, você quer ficar 5 horas ouvindo as histórias que ele tem para contar. E não é pouca história, então eu quero muito barulho, uma salva de palmas calorosas, porque hoje a gente está aqui com José Vasconcelos, carinhosamente, Olá. seu Vasco. Obrigado. Muito obrigado. Que prazer ter o senhor aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado. Fica muito honrado obrigado. de recebê-lo. Um prazer grande ter o prazer estar senhor aqui. Um grande prazer, realmente, estar aqui com vocês e contar um pouco da nossa história, da nossa vida. E, enfim, cabe a vocês aí perguntarem, deve ter, né? O que vocês forem perguntando, eu vou respondendo. Com certeza, a gente tem muitas curiosidades, viu? Obrigado. Vamos lá. Vamos em frente, né? É isso. É isso. Todo episódio aqui a gente começa a querer entender quem que é o seu Vasco. Quando começou a sua história, seus pais, sua mãe, onde veio essa veia empreendedora aí do seu Vasco? Conta um pouquinho pra gente esse começo. Tem um começo, claro. Eu nasci em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. E meu pai trabalhava no Banco Inco, não existe mais, Indústria e Comércio Santa Catarina. E o Bradesco comprou esse banco. Com 15 anos, meu pai foi transferido para Osasco, a cidade de Deus, lá, a matriz do Bradesco. E ali eu tive meu primeiro emprego oficial, né? Porque eu já ajudava na agência do interior lá, ajudava a fazer umas coisas, comprar cigarro, café, sempre, né? Mas estava ali, aprendia da geografia, enfim. Mas em Osasco, na Cidade de Deus, foi meu primeiro emprego com carteira assinada, eu tinha 15 anos. E então eu estudei na Fundação Bradesco, que ficava no mesmo local, e tinha esse meu primeiro emprego. Era um emprego no setor de cobrança, eu ficava ali arquivando as fichinhas na ordem alfabética, das contas a pagar, os boletos, né, da época. E minha primeira experiência com comércio foi o seguinte: na época, o Bradesco exigia um cabelo bem curtinho, sempre assim como o nosso hoje, né? Acima da orelha, alinhadinho. E tinha até os guardas da entrada do prédio que não deixava passar um cabelo acima da orelha.
Mas era a época de Beatles, Rolling Stones, e a moda era cabelo longo, né? E eu tinha um grupo de amigos, a gente fazia uns bailinhos nas garagens das casas de um do outro, né? E era complicado, porque assim, as meninas olhavam, elas gostavam de quem tinha cabelo grande, e a gente com cabelo curtinho. Aí um dia eu estava andando em São Paulo, na rua direita, uma rua que era calçadão há muitos anos, e vi uma peruca numa manequim, com cabelo curtinho, quase como o nosso, assim. E eu falei, puxa vida, é peruca isso? É peruca. Aí entrei na loja, olhei a peruca e comprei. Aí Deu um jeito de ter cabelo. levei para casa e foi deixando o cabelo crescer. O guarda mandou voltar, eu fui para casa, botei a peruca, ajeitei, passei um cremezinho para ficar mais macio, ficar mais baixo, e voltei para o trabalho. Ele olhou, achou estranho, estava um pouco diferente, mas deixou eu entrar no prédio. Trabalhei. E assim passou uns 2, 3 meses. Aí o cabelo foi crescendo e tal. Então, no final de semana estava um cabelinho maior e dia de semana eu trabalhava com cabelo curto. Um dia um colega sentiu que tinha um fiozinho soltando aqui atrás e puxou, falei, o que é isso? Eu falei, nossa, aí corri para o banheiro para acertar e ele foi atrás. Eu achei que ele fosse me dedar, né? Mas ele falou, não, como é que é isso? Meu, eu também quero uma. Aí eu falei, puxa vida, eu vou comprar uma para você. Só que na loja não tinha mais. Aí eu descobri a fábrica. Olha o empreendedor aí, você já está desejando. Aí fui para a fábrica e eu tinha pago 120 cruzeiros na época. E na fábrica custava 40. Aí eu falei, bom, legal. Então comprei uma peruca, R$ 40, vendi para ele 120, o mesmo preço que eu tinha pago, em 3 pagamentos de 40. E ele esparramou para todo mundo, contou para todo mundo. Aí fizeram fila para comprar a peruca. E eu continuei comprando peruca e vendendo peruca. Sei que no total foram 127 em 2 meses, assim. O departamento tinha 150 pessoas, 127 usavam peruca. Então, japonês, moreno, tudo com o mesmo cabelinho, parecia uma sequência de robôs, assim, sabe? E era o departamento de processamento de dados. Então, assim, Você lançou uma moda nova ali. foi. E assim, era visitado por ministros, pela diretoria da empresa, mas ficou muito interessante. Você olhava assim, todo mundo com o mesmo cabelinho, padrão, sabe? Bom, passou uns 7, 8 meses, aí os seguranças descobriram. Aí me chamaram na diretoria, um advogado me assustando, tal, dizendo, olha, você não pode fazer isso, como é que você fez um negócio desse? Isso, sabe, é contra as normas da empresa. Eu achei que eles fossem mandar embora. Mas depois da conversa eu expliquei o seguinte, meu pai trabalhava no banco, ele estava com câncer. E aquele dinheiro ajudou bastante a família, sabe? Eu expliquei para eles. Pra você ter uma ideia, eu ganhei 7 salários em 2 meses. E meu pai, que estava doente, já não estava tendo uma renda muito boa, sabe? Estava no INSS, não era o INSS da época, acho que já existia na época. Então, eles acabaram não me mandando embora, mas o advogado, ouvindo a conversa, na saída ele falou assim, puxa, você tem um bom relacionamento aqui no departamento, hein? Eu estou construindo 2 sobrados e você não quer tentar vender para mim? Vendi no mesmo dia os 2 sobrados para os colegas do banco, porque assim, tinha financiamento do banco, sabe? O próprio banco Era já- fácil, era. já Só tava você ali. quer comprar, tá, você tem renda para isso, não tem problema. Vendi os 2 sobrados no mesmo dia. Bom, aí depois ele me falou, olha, estou construindo mais 4, daqui a um mês eu vou estar entregando. Você não quer vender? Vendi também. Foi a minha primeira experiência com o comércio, foi as perucas e depois a venda desses sobrados. Aí eu me animei, comprei uma imobiliária, eu tinha 18 anos, recente. Eu me animei e comprei uma imobiliária que já existia no bairro, pertinho do banco, onde era mais Isso fácil. tudo em qual funcionar. cidade? Em Osasco. Em Osasco. Em Osasco. É. E aí comecei a vender os imóveis para os colegas do banco. E era muito fácil, porque crédito rápido, fácil, sabe? Existia um Banco Nacional da Habitação, o BNH, e era do governo. Então, assim, e o banco, por estar em casa, né? Sabe? Toda aquela tramitação corria mais muito fácil rápido, muito o mais acesso. fácil do que o processo via agência, caminha para cá, encaminha para o departamento, então, ali tudo se resolvia faca e o queijo rapidamente. na mão, né? Faca e o queijo na mão. E vendi muitas casas para os colegas lá. Acontece que o governo extinguiu o banco, o BNH, de repente, isso um ano depois. Aí não fazia mais sentido a imobiliária. Mas os bancos estavam em expansão na época. Então,
Então, eles estavam construindo agências maiores, estavam estacionamentos amplos. E eu percebi isso, falei, bom, então fechei a imobiliária e fui trabalhar com os bancos. E vendi alguns imóveis para os bancos, mas mais para o Bradesco. Quando eu tentei vender para o Banespa, por exemplo, na época, que era o Banco do Estado, aí surgiram um monte de atravessadores políticos na época no negócio, tentando cortar o negócio. Então, eu fazia uma proposta, apresentava com todo o projeto, e, de repente, eles não tinham resposta. Passava um mês, 2 meses, está lá, construindo uma agência. Sabe? Eu falei, puxa vida, quem foi que... Ou seja, Eu levantava, prospectava todo o imóvel e eles fechavam o negócio. Aí eu desisti, falei, não dá para trabalhar assim. não é um mercado bom. Não é um mercado, não tem como. Aí parei de trabalhar com os bancos e fui vender casas pré-fabricadas. Aí existia uma empresa de Curitiba, chamava Broto. E umas casas bonitas. Aí vendi uma até em Campos do Jordão. Eu conheci Campos do Jordão porque eu vendi uma casa para Campos e o topógrafo teve que ir até Campos para ver o terreno. Eu fui com ele. Foi quando eu tive o primeiro contato com Campos do Jordão. Já se apaixonou de primeira? Puxa vida, de primeira. Bom, claro, né? Eu nasci no interior, quente, né? Ali um lugar, uma natureza esplêndida, maravilhosa, um clima diferente, né? Eu não conhecia frio daquele jeito, mas passei a gostar rapidamente da natureza, do frio. Foi o meu primeiro contato com Campos. E a estrada nova, essa estrada hoje que liga ali Quiririm, era recém-inaugurada. Então, assim... Um verdadeiro tapete, né? Antigamente era via Monteiro Lobato, né? Então, assim, muitas horas curva. Muita curva e tal. Mas a estrada nova era recém-inaugurada e estava ainda caía muitas pedras, caía principalmente de um carro, sabe? Então a estrada não estava muito confiante. Assim, as pessoas tinham um pouco de receio por conta dessas notícias de que caíam pedras e tal. E a cidade praticamente não desenvolveu muito nesse período. Mas depois de 78, 79, eles consertaram a estrada e o movimento começou a aumentar em Campos. E foi em 83 que eu fui algumas vezes para lá. Acampei, tinha um camp lá em Campos, e tinha também não era um auditório, era recém-inaugurado o auditório de Campos do Jordão. Então tinha alguns eventos. Bom, mas foi uma vez que eu fui para Pinda, eu queria andar de trem. Deixei o carro em Pinda, de manhãzinha, era 7 horas da manhã. E eu chegava às 9 em Campos. Então, subi de trenzinho, tal, tranquilo. Eu esqueci que era um feriado, sabe? Era uma Semana Santa. E a cidade estava cheia de gente. Fiquei passeando ali em Capivari, vai para cá, vai para lá, tal, dando uma olhadinha nas coisas. Aí, quando deu 1 hora mais ou menos, o trem voltava às 3. Me deu fome e falei, poxa, eu vou almoçar. Mas não tinha lugar para almoçar. O restaurante Nevada, que já tem mais de 50 anos ali, tinha fila de 3 horas. Aí tinha um outro barzinho, chamava Cremerie, só tinha caipirinha e boteco, cachaça. E um monte de gente bêbada. Aí tinha um outro barzinho chamado São Luís, com fila também para comprar um lanche. Aí consegui comprar um lanche, mas veio assim, um bauru todo queimado, uma chapa. Nossa, não consegui comer aquilo. Queijo todo torrado, sabe? Falei, puxa vida, eu voltei com fome. Fui para o trenzinho às 3 horas, cheguei em Pinda às 5, com fome, fui comer em Pinda. Falei, puxa vida, Campos do Jordão, uma cidade turística com tanto movimento, aí acendeu um alerta não na tem cabeça do restaurante. Aí voltei na semana seguinte e procurando um local. Falei, eu quero comprar um restaurante aqui, porque o negócio aqui é bom, 3 horas de fila de espera, né? E me ofereceram uma casa de chá no 2º andar de um shoppingzinho lá da igreja de Capivari. Depois eu voltei mais 3 vezes para fechar negócio e não dava certo. 1 hora a proprietária não estava, outra hora o corretor tinha viajado. Eu sei que E na época não era igual hoje em dia que você manda uma mensagem. Não existia nada. Você tinha telefone preto, aquele, né? Orelhão já existia. Não tinha, a comunicação era difícil. Era o Bom, tijolo. aí na terceira vez que eu fui a Campos para tentar fechar o negócio, eu desisti, falei, não quero mais isso aqui. Então vou procurar outra coisa. Fui procurar outra imobiliária. Mas antes disso, eu estava até voltando já na Serra, e ali no Belvedere parei. Falei, não é possível que não tenha outro negócio, né? Aí voltei devagarzinho, já eram umas 4 horas, olhando assim um pouco a cidade, e vi uma imobiliária na avenida que eu não tinha percebido. Era uma casa um pouco afastada, mas estava lá uma faixinha imobiliária.
Entrei. E aí conversei com o corretor, estou procurando aqui um local, um restaurante, se tiver à venda, um imóvel para montar um restaurante. Ele olhou para mim e falou assim, serve esse aqui? Me apontou. Eu olhei para trás, era um espaço grande, parecia uma churrascaria. E falei, nossa, está à venda? Está à venda. Fui lá, olhei, estava mobiliado. Não estava em boas condições, mas Tinha potencial. tinha potencial. Aí falei, bom, e qual é o valor? Tal. Falei, fiz uma conta, se eu vendesse o meu carro, eu tinha um Passat e um Fiat. Mas preciso contar uma história um pouco antes disso, tá? Que é essa história do Passat e do Fiat. E aí falei, pô, se eu vender o Passat, eu consigo dar entrada 50% nesse negócio. Foi isso que eu fiz. Falei, é meu, dei um sinal, fui para São Paulo, vendi o carro e fechei o negócio. Bom, aí inauguramos na semana seguinte, falei, vamos inaugurar o restaurante. Então. E existia funcionários que estava fechado o restaurante. Na hora eu não perguntei por quê. Mas na semana seguinte, eu falei, olha, tem os funcionários que trabalhavam aqui e tal, o dono está afastado, não está mais trabalhando e tal. Eu não quis entrar em detalhes, mas foi uma falha, na verdade, mas tudo bem. Na semana seguinte, contratei esse pessoal e inauguramos o restaurante. E sexta-feira não entrou ninguém no restaurante. Sábado... Você trouxe o nome do restaurante já? Não existia, chamava Dudu, restaurante Dudu. Já existia o nome, eu não fiz nada, só queria ver se funcionava. Só pegou a operação. Eu queria ver se funcionava, Restaurante Dudu. Bom, sábado não entrou ninguém. Ninguém. Almoço, nada, janta, nada. Eu falei, bom, o que está acontecendo? Cadê o movimento da cidade? Não era mais feriado, claro. Mas aí saí de madrugada andando, tinha outro restaurante chamado Só Queijo, que era bem tradicional na cidade, também só abria à noite, com fila de quadra a quadra, cheio de carros. Falei, e o nosso nada, nenhum carro, nada, zero. Falei, puxa vida, o que está acontecendo? Mas no domingo era Dia das Mães. E eu fiquei andando ali no centro, fiquei naquelas ruas ali olhando, estava frio. E era Dia das Mães. Aí me deu uma luz, falei, puxa vida, Dia das Mães. Aí fui para o mercado 6 horas da manhã, estava abrindo. Tinha 3 floras no mercado naquela época. Aí eu comprei todos os botões de rosa, levei para uma lombadinha antes do restaurante, que tinha um posto ali 2 quadras antes, uma lombadinha, tem até hoje a lombadinha lá. E fiquei distribuindo, uma moça que trabalhava lá com a gente, pessoal, ficamos distribuindo flores para as pessoas, para os carros que passavam, quando tinha mulheres, né? Tinha mulher, olha, uma homenagem do restaurante Dudu pelo Dia das Mães. Pronto, pegou na emoção. E aí foi, bom, e fomos lá. Quando deu mais ou menos meio-dia e pouquinho, acabaram as flores. Falei, poxa, eu vou comprar mais. Mas não tinha mais, eu já tinha comprado tudo. Coitado, a cidade ficou sem flores pro Dia das Mães. Valorizou. Aí Ficou até mais caro. fui para o restaurante. Estava cheio de gente. Lotado o restaurante. Bom, vi que o pessoal levantando a mão, tal. Fui atender uma mesa. Olha, eu estou aqui já há mais meia hora e ninguém me atendeu. Falei, nossa, peraí. Chamei um garçom. Olha, comanda aqui que estou precisando. Olha o cardápio, tal, direitinho. O garçom bordava o nome, sabe? Ele não sabia escrever. Bordava o nome devagar. Assim, falei, deixa que eu comando. Comecei a comandar. Fui para a cozinha. Cheguei, antes disso, passei pelo bar. Se o pessoal, olha, o bar cheio de papelzinho e o rapazinho do bar girava de um lado para o outro. De um lado para o outro. E não pegava nada, não fazia, não atendia. Ele estava drogado, na verdade. Uhum. Aí, corri lá, peguei umas cocas e tal, botei na mesa, os garçons foram levando, aí fui para a cozinha. Cheguei na cozinha, o chefe de cozinha, chamava Zé Grandão, jeito grandalhão, estava bêbado, tentando fazer um sambinha numa panela com uma colher de pau. Tentando, feliz da vida que estava cheia a casa. Aí outro rapaz, uma faca na mão, ficava olhando para mim assim, com o olho vermelho. Nossa, devia estar drogado também. Ou bêbado, não sei. Bom, bêbado estava todos ali. Aí tinha um outro rapaz olhando as comandas no preguinho, um monte de papelzinho no preguinho, e ele olhava e não fazia nada. E eu falei, bom, o que tem? Vamos soltar esses pratos aqui. Eu falei, mas eu não sei ler. Nossa. Falei, puxa vida.
E aí, então, comecei a ler, olha, solta a batata frita, solta isso, faz, vamos botar nas mesas fritas para todo mundo. Aí a gente vai soltando os pratos e tal. Só ele trabalhava, os outros só ficavam ali olhando, o rapaz com a faca na mão, o outro bêbado, não conseguia. O que trabalhava não sabia ler. O que trabalhava não sabia ler. Meu Deus, e tava lendo as comandas. Exato, ele não conseguia ler. Ler não tava, Bom, né? esse era o restaurante Dudu. Resumindo, um Por isso que tava terço, fechado. acho que 20%, 30% das pessoas comeram, conseguiram comer alguma coisa. Meu Deus. E o restante não. Eu não cobrei nada de ninguém, nem bebida. Queriam pagar, não posso cobrar. Eu expliquei. Comprei o restaurante semana passada, estou abrindo agora, não conheci a equipe, é meu primeiro dia. Vocês me perdoem, me desculpem. Mas volte daqui a 30 dias que eu prometo que vai estar diferente. E realmente foi isso que eu fiz. Quer dizer, demiti não, porque eu não tinha nem contratado, né? Eram pessoas. E fechei o restaurante, mudei o nome, coloquei lá Capivari, Truta, Filé e Fundi. Nesse período de 30 dias aí, mais ou menos, existia a primeira caça de trutas do Brasil foi em Campos do Jordão. Uhum. E o Comolatti, dono do Terraço Itália, trouxe do Japão o Koike, um japonês, para criar trutas em Campos. E ele só fornecia para o Comolatti, lá para o Terraço Itália em São Paulo, e fornecia para o Toriba, que eram amigos ali do Comolatti. E Dona Elisa Vilares, né, era muito amiga dele, então só tinha truta para os dois. Aí eu consegui convencer o japonês a fornecer para mim também. Foi aí que eu mudei o restaurante, botei lá Capivari, Truta, Filé e Fundi. E ninguém vendia truta na cidade. E você criou esse nome? Eu criei esse nome. Essa rima é... Essa rima, Aí só servia. Porque truta não tinha na cidade. Fundi só tinha só queijo, que vendia fundi de queijo. E aí a gente conseguiu lançar o fundi com aquele óleo que queima, deixava todo mundo cheirando óleo queimado. Então vocês foram pioneiros nisso, então. Sim, Porque sim. hoje em Campos, cada... Não, todo mundo vende fundi de quanto é tipo, né? Hoje tem rodízio, Aí tem a um monte gente de coisa. descobrindo aí quem desbravou Campos. Aí eu sei que a coisa começou a dar certo, né? Eu também consegui correr nos hotéis e foram me indicando pessoas para trabalhar e tal. No Toriba me ajudaram muito. Na época era muito difícil achar pessoas para trabalhar, como é hoje em dia, por exemplo. Olha, era difícil porque só tinham 15 hotéis na cidade e todos os hotéis serviam pacote fechado para final de semana. Almoço, café da manhã, almoço e janta. Então, os restaurantes eram poucos, por isso que tinha fila nos restaurantes, porque eram poucos restaurantes. Na verdade, eram 5. Então, era em Capivari, tinha 3, um no meio do Jaguaribe ali, que era a Nona Mimi, tinha inaugurado há menos de um ano. Conheço o pessoal do... Isso. E depois tinha o Elite, que ficava na Bernécia, que era de uma família também tradicional, tinha o Elite, tinha o Senadinho. E eram só esses restaurantes. E no caso de Capivari, era só o Nevada praticamente. Porque tinha a Cantina Itália, que hoje é grande, é um restaurante, mas na época era só o Hotel Itália. E eles tinham 7 mesinhas que atendiam também o público de fora. E tinha a Dona Irene, que era uma casa francesa, ali perto do tênis clube. Ela só servia com hora marcada, ela produzia uns escargots, assim, atendia 6, 7 mesas e tal. E era isso que tinha. Por isso que não tinha aquela fila no Nevada de 3 horas para comer. Sim. Bom, Um ponto que eu fiquei curioso aqui, né? Você falou que você veio do banco, aí começou a vender peruca e foi pro restaurante. não, mas uma coisa interessante, deixa eu voltar a fazer um parênteses aí, porque antes do restaurante, foi o seguinte, eu trabalhei na Broto, que te falei, casas pré-fabricadas, eu acabei indo para Campos, né, para conhecer Campos, e a gente começou a falar de Campos. Mas aconteceu o seguinte, durante um período de 1 ano, mais ou menos, eu estive nessa empresa. E teve até uma passagem interessante, que o Pelé um dia apareceu lá para comprar uma casa, e eu fui atender o Pelé, mas começou a juntar tanta gente, a vizinhança toda apareceu lá com as maquininhas Kodak, e a gente não conseguia dar atenção para o Pelé, mas juntou assim, uma multidão mesmo, Porque o 50 pessoas. Tem um carinho por Campos, né? Eu vi a história Sim, dele indo treinar lá. sim, tudo. e tem fotos dele lá, no Boulevard, inclusive, lá tem fotos dele da época, ele era bem jovenzinho, 17 anos. Pouca Eles coisa, tá? foram Só o treinar Pelé. em Campos, sabe? Quando você cede é uma estrela. Era uma estrela. Não, era uma figura. Mas assim, as pessoas tinham uma coisa com o Pelé, né? Sei que juntou tanta gente na casa que a gente não conseguia mais atender. E aí o Pelé foi embora e tal. Até depois, mais recentemente, há uns 6, 7 anos atrás, eu encontrei o Pelé num evento na casa de um desembargador.
estava tendo um almoço, e aí a gente tentou contar um pouco dessas coisas. Ele se lembrou do assunto. Nossa, eu queria tanto aquela casa, mas desisti. Não consegui comprar a casa. Bom, depois disso eu saí, fui para uma empresa chamada Madesat, de Caxias do Sul, que vendia canteiros de obras. Então, e São Paulo estava em expansão, na época dos militares, tinha muitas obras no país, né? Então, assim, essa empresa vendeu grandes canteiros. Ela fez uma fábrica em Tucuruí só para atender a usina de Tucuruí. Forneceu as casas aqui de Angra dos Reis, também de Itaipu, diversas casas de Itaipu, tem até hoje de madeira. Aqui em Angra, você passa na Rio Santos, você vê casas lá hoje, 50 anos atrás, casas de madeira, mas muitas casas mesmo, uma vida inteira. Bom, eu comecei a vender para canteiros de obras e eu acabei vendendo para o aeroporto de Cumbica, de Guarulhos. Era uma base aérea Cumbica e o engenheiro era a Constran, construtora Constran e a Camargo Correia. O representante da Camargo Correia tem 70% do consórcio e a Constran 30%. Então, o representante da Camargo Correia tinha um sobrenome Vasconcelos, que é o mesmo sobrenome meu. Aí foi assim, fácil, né? O relacionamento ficou bem fácil, mesmo sobrenome. Ele me deu maior atenção e a gente conseguiu vender um canteiro de obras para o aeroporto. 142 mil metros quadrados de canteiros de obras. Para você ter uma ideia, a comissão era 3%. 1,5% era meu e 1,5% do representante da empresa, que era o escritório em São Paulo. A minha parte dava para comprar 54 Fuscas. Fusca, imagina. Na época? E eu tinha 25 anos. Falei, puxa vida, 24, 25 anos. Aí falei, nossa, é muita grana. Mas o representante também percebeu que era muita grana para um cara tão jovem, sabe? E daí? Bom, aí ele começou a me enrolar, não pagava, não recebi ainda, não recebi. E foi passando o tempo. Aí, de repente, um dia, eu chego no escritório e apareceu, a secretária me chama. Levou para a cozinha e falou, olha, Folha de São Paulo. O cidadão representante, na primeira parte da Folha, como um dos maiores investidores do Tipo. Tipo era uma dessas, tipo Banco Master hoje, sabe? Deu um golpe na praça enorme na época, pagava juros acima da média. E esse cara pegou a nossa grana, a dele e a minha, e investiu nesse cidadão. E perdemos todo o dinheiro. No final, ele acabou pagando 12 parcelas, um valor lá, que deu para comprar um Passat e trocar meu Fusca por um Fiat na época. Que era essa história que você falou. Essa é a história do Passat. Ou seja, 50 e poucos Fuscas virou um Passat e um Fiat. Virou um Passat e um Fiat. E o Passat virou um restaurante. Virou um restaurante. Bom, para voltar à história do restaurante... Só perguntar uma coisa. Você se abateu muito nessa situação? Como é que foi isso? O seu sentimento? Não. Você sabe que... Tudo bem. Passou um tempo, esse cara apareceu lá com a família, umas 12 pessoas, ainda comeu de graça, comeu no restaurante e falou, bota na conta do Vasco. Sou amigo do dono. Ainda pôs na minha conta. Eu sempre faço isso aí num restaurante de uma pessoa que está aqui na plateia. Chego lá e falo, sou amigo do dono. Ele finge que está gravando, né? Você finge que tá gravando, peixe bom, viu? Você vai gostar de lá. Ah, é? Poxa. Aí chega lá, pode falar que é amigo do dono lá, do Murilo, que o senhor não paga também. Não. Eu já sei que... Bom... Mas a sua experiência com o restaurante, por que você brilhou seus olhos para comprar o restaurante? Porque era a oportunidade de mercado que você viu ali e falou, nossa, vale a pena? Ou você tinha esse feeling aí? Não tinha nada. Eu só comia em restaurante. Eu não sabia nada sobre restaurante. Quer dizer, foi oportunidade eu acho de mercado. Na verdade, sempre foi assim, um pouco intuitivo e ao mesmo tempo ingênuo, sabe? Assim, quer dizer, não tenho experiência nenhuma de restaurante, comprei um restaurante. Mas assim, depois de um mês, como eu te falei, a gente reabriu. Pessoas na cidade me ajudaram, me indicaram pessoas para trabalhar, garçons, cozinheiros e tal, e a coisa aconteceu. Começou a deslanchar essa ideia do Truta Filé Fundica, restaurante de Capivari, começou a ir bem, e aí um dia apareceu lá 2 americanos que, eu não sei que religião que era deles na época, mas eles eram pastores e estavam fazendo uma turnê pelo Brasil, mas estavam sediados em São Paulo. E um deles namorava uma mulher que tinha casa lá em Campos, então eles estavam sempre indo lá. Pediram para, olha, vamos fazer uma apresentação para você, quem sabe você nos contrata aí para... A gente vem para cá, gosta de vir no final de semana e cantamos aqui e tal. Rapaz, os caras cantavam muito. Cantavam música country americana,
E eu contratei os caras e foi um sucesso, assim. Começou a fazer fila no restaurante para Porque ver não os... tinha isso também. Não existia música ao vivo na cidade. Ninguém... O senhor começou tudo em Campinas. Tinham 5 restaurantes, eu era um dos... Era o sexto, né? O sexto estava fechado. Mas você que trouxe a inovação. Trouxe a inovação, é. Aí, nossa, começou a encher o restaurante por causa da música à noite. Porque à noite o momento era mais fraco. E depois disso, o Lélio Gomes, é o dono do Boulevard Geneve, ele estava construindo, e assim, estava na fundação ainda, tinha um projeto do Boulevard. E ele vendo o nosso movimento, ele foi lá um dia jantar e me chamou para conversar. Falou assim, olha, eu estou construindo um shopping num estilo diferente, um estilo em Charmel, alemão, mas eu acho que queria que você transferisse o seu restaurante para lá, eu facilito para você. Vamos lá, vai lá conhecer o projeto. Leva o restaurante para lá, que você vai estar mais perto do centro e tal. Eu estava a 3 quadras do centro da rua principal ali de Capivari, né? da Macedo Soares, onde está a igreja, a praça. E falou, ali está bem atrás, está bem mais próximo, vai ser melhor para você. Aí fui no dia seguinte ver o projeto dele, me encantei com o projeto todo em charmel, uma coisa bonita, toda em madeira, né? Com alvenaria. E aí pensei, puxa vida, se por se tratar de um charmel alemão, acho que não faz sentido truta, filé, fundi, Capivari, né? Mas uma casa alemã. E aí? E aí, como era na rua lateral, a rua de Alma Forjaz era uma rua de residências. Então não tinha ninguém, as pessoas da cidade que tinham oportunidade, que foram ver o empreendimento, não se interessaram pelo ponto, porque era uma rua morta, né, vamos chamar assim. Mas eu me encantei com o projeto. E aí tive a oportunidade, fui o primeiro a comprar os pontos ali, então comprei à frente do shopping. E botei lá uma faixa, breve, Baden-Baden, choperia. O Baden-Baden, choperia foi uma história, que enquanto eu estava na Capivari, eu ficava conversando com os clientes, perguntando nomes, sugestão de nomes, né? E me deram diversos nomes, né? Bavária, Heidelberg, um monte de nomes, mas eram muito difíceis. Eu achei que Bavária era comum e Heidelberg era muito complexo, assim, a pronúncia. Aí uma senhora me apresentou um papel de Baden-Baden. Falei, para, Baden-Baden... Isso aqui parece um sino batendo, né? Gostei da coisa. Aí já anotei o nome. Registrei a marca e botei lá, breve, choperia Baden-Baden. E o Baden-Baden vem da Alemanha, né? É uma cidade turística da Alemanha, uma cidade de águas termais, da época dos romanos ainda, uma cidade bem interessante. Mas o nome, você percebe, é bem fácil de gravar, né? Sim, muito bom. Muito bom. E aí, a obra atrasou um pouquinho, e ficou lá um ano aquela faixa, até tive que trocar a faixa durante esse período. E as pessoas passavam e queriam saber quando é que vai inaugurar, quando é que vai inaugurar. Já ficou. Cadê a Né? E tinha um senhor alemãozinho, que estava num apartamento ali na avenida, quase no final ali. Ele passava todos os dias com a mulher, sabe, com a bengalinha dele lá. Quando é que eu vou tomar um chopinho, comer uma salsichinha? E nada, e a obra atrasando. Bom, isso foi 84 o ano todo. Quando foi 85, no Carnaval, a obra ainda tinha umas coisas para terminar, mas falei, não, agora você tem que inaugurar. Era Carnaval, vamos inaugurar. Boa, né? Era para inaugurar no Natal, não inaugurou, vamos inaugurar no Carnaval. Aí, tirei a faixa, botei uma plaquinha com o nome Baden-Baden e comecei a anunciar que ia abrir naquele final de semana. Mas você fechou o outro restaurante? Não, o outro Ficou continuou com os funcionando. dois. Fiquei com os dois. O outro continuou funcionando. Bom, começou a encher de gente. E naquela época tinha muita gente que andava a cavalos ali no centro. O pessoal com as roupas, né? Pontaria e tal. E amarraram os cavalos onde é hoje o Aspen Mall, ali em frente a uma casa com uma cerca. E cerca viva e cerca de madeira, assim. Então, amarraram os cavalos ali, foram sentando nas mesinhas, e que eu já tinha anunciado que ia abrir. E 10 horas já estava, 10 e meia, já estava cheio de gente ali em volta. Só tinha 14 mesinhas, então foi muito fácil encher as 14 mesinhas, aquele povo esperando. E lá vem o senhor alemãozinho. O seguinte, eu não entendia nada de restaurante alemão. Mas eu fui a Blumenau, pesquisei alguns restaurantes alemães lá, mas não consegui fornecedor. Porque naquela época a logística no Brasil era complicadíssima, sabe? Então os fornecedores, as pessoas que produziam lá em Blumenau, na região, eles não tinham como abastecer São Paulo. Bom, mas aí eu fui a São Paulo e visitei 3 restaurantes em Moema, 3 restaurantes alemães. Você chegou a conhecer a Pomerode? Conheci.
Mas isso A cidade depois. mais alemã que tem Mais no alemã Brasil. do Brasil. Jornal, rádio, tudo falando alemão, né? incrível. É, Não sei se está legal. hoje ainda assim, mas na época era assim. Só se falava alemão. A Schmidt era da região ali, Schmidt Porcelanas. Era de Pomerode. Aí, bom, aconteceu o seguinte. Visitei o Vinduc, em São Paulo. Vinduc é um restaurante que já está na terceira geração, tem já uns 70 anos. E eles me explicaram como é que fazia salsicha. E me deram o nome do fornecedor, era a Companhia Santo Amaro, que produzia essas salsichas. Então já tinha um fornecedor de São Paulo e sabia fazer já as salsichas, como é que era, fervia e tal. Era bem simples, era só ferver, deixar numa temperatura mais ou menos, depois servir. Hoje em dia a gente serve grelhado, mas naquela época era só assim, cozido, né? Aí fui no outro lugar chamado João Sem. O João Sem trabalha mais com frios e chopp. Me ensinaram a cortar os frios, como preparar uma tábua de frios e Em tal. cada lugar você foi pegando. Fui pegando uma coisa. Aí fui no Juca Alemão, que também já tem uns 60, 70 anos em São Paulo. Eu tinha, ultimamente estava com diversos restaurantes em São Paulo, mas naquela época só tinha dois. Um perto do Morumbi e um outro mais no centro. Aí fui nesse do Morumbi e, conversando com o gerente, ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, você não quer levar o seu José para te orientar lá? Eu falei, seu José é o meu chefe aqui, ele vai sair de férias semana que vem. E talvez ele possa ir lá e te orientar a sua equipe, dar um treinamento na sua equipe. Uma consultoria. Hoje uma consultoria. Hoje uma consultoria. Né? Puxa, deu certo. Falei, beleza. Então, estava já em cima da inauguração. Combinei com o São José. Ele ia, então, no sábado de carnaval de manhã, ele estaria lá para inaugurar com a gente a casa. Eu tinha contratado um pizzaiolo de Pindamonhangaba e não entendia muito o restaurante, mas era um cara bem disposto, assim, bem animado, sabe? E aí chamava Ademir. Aí aconteceu o seguinte, 10h30, o pessoal lotou lá fora e eu não estava com a porta fechada ainda. Aí passa o senhor lá, com a meia galinha. Hoje eu vou tomar um chopinho. Falei, agora. Botei ele para dentro. E você é o primeiro. Vai ser o primeiro, você merece. Porque todo dia ele passava de manhã e tarde, às vezes. Aí botei ele para dentro. E sentou na mesinha ali e falei assim, ó, vamos fazer, você vai ser o primeiro a provar nosso chopp. Tem mais uma história do chopp que é interessante. Eu tentei colocar chopp da Brahma, disseram que não vendia chopp em Campos, que era muito frio. Tentei com a Antártica, não tem, com esse frio não vai vender chopp nenhum. Então não consegui o chopp da Brahma e nem o da Antártica. Mas aí, faltando, acho 2 dias para inaugurar, eu não tinha o chopp ainda. Poxa. Não tinha chopp, porque eu estava insistindo com eles. E eles não queriam saber de fornecer o chopp. Bom, aí passou uma picapinha da Coca-Cola. A Kaiser existia há 1 ano no mercado. E eles tinham uma fábrica ali em Pindamonhangaba. E eles distribuíam já chopp na região ali. Aí passou esse supervisor na picapinha, eu parei, falei, puxa, estou querendo falar com você faz tempo. Mas eu enrolava, sabe? Porque eu queria Brahma ou Antártica, né? Bom... Antes, você vê como é legal a época, como que os negócios eram feitos, né? Sim. Hoje em dia, você pesquisa no Google, você vai no Instagram. Na época, o tempo todo você vai. Eu fui lá e conversei com o cara, eu parei um carro. Não, aí não aprendi existia. a- Telefone faz na prática. era Sim. uma dificuldade. Mas Era, isso é muito legal, cara. não tinha esse contato, não tinha internet, não tinha nada. Tinha tudo tete a legal tete. que eu gostei, desde o primeiro restaurante, você falou assim de inovação. Mas o inovação não é trazer coisa fora do padrão. Você trouxe um prato novo, você trouxe uma música. É algo que, assim, Hoje- às vezes Desde o você quer simples, inventar a roda nova, o simples bem feito atende muito bem seu cliente e é o que vai destacar você. Muito legal isso. A cidade, como eu expliquei, estava muito focada nos hotéis, né? Os restaurantes, para ter uma ideia, o Nevada, 9 horas da noite, ele fechava. Sabe o que ele fazia quando tinha cliente sentado? Eles botavam as cadeiras em cima das mesas, os garçons botavam as cadeiras em cima das mesas, Vai embora e o logo. cliente comendo ali ainda. Quer dizer, 9 horas ele dispensava as pessoas, porque cidade fria, o pessoal dormia cedo, era um costume da época, sabe? E eu abria até meia-noite, todos os dias. Mas não tem cliente, não importa, eu fico aberto até meia-noite. Quando chegava um cliente na cidade, para o hotel, depois das 9 horas, e acontecia muito, Você estava lá para atender. estava lá para atender.
E aí o pessoal dos hotéis sabiam disso, né? Eu divulgava. Sim. Eu levava o pessoal dos hotéis recepcionistas para comer de graça lá, para a esposa, para a namorada, para conhecer a truta, que eles nunca tinham comido truta, comer um Verdadeiro fundi. network. Conquistou, né? É, Conquistou era com um, os caras era, certos. era um tete-a-tete. Então, toda vez, sempre circulando pelos hotéis e sempre sobrava cliente para a gente. Então, era isso que acontecia. Não é que eu inovei, né? Porque a cidade estava muito fechada, sabe? Muito fechada. Sim. E o que você falou, música, né? Era impensável. Existia um local chamado Senadinho, que eles faziam as musiquinhas ali, mas era um bar pequeno, sabe? Então já existia realmente música ao vivo, música. E isso que a gente fez com os americanos foi diferente, porque aí você pegou aquele público que frequentava Campos, não o público da cidade, mas os que frequentavam, sabe, que queriam, gostavam de música country, música, né? Enfim. Mas onde é que eu estava? Que eu estava contando mesmo? Você tava Do- falando do do primeiro senhorzinho dia, né? do- O senhorzinho chegou do lá chopp. pra tomar um Pois chopp. é, rapaz, olha só o que aconteceu. Aí o Aí não tinha senhorzinho. chopp, né? 2 dias antes você não tinha Não chopp. tinha, não, então, aí o rapaz falou assim, ó, você me dá uma hora, esse supervisor da Coca-Cola, eu falei, sim, me dá um minutinho que daqui 1 hora eu volto. Passou 1h20, 1h30, ele voltou, com uma máquina de chopp elétrica, uma quadradinha assim, 6 barris de chopp, falou, tá aqui. Instalou, veio o técnico, instalou e começou já começou, isso é coisa muito simples, sabe, conectar, né, água, conectou ali, tá, pá. Deu certo, já tinha o chopp. Então, consegui o chopp na véspera da inauguração, imagina só. Aí, no dia seguinte, o senhorzinho está lá, eu servi o choppinho para ele e falei, Ademir, solta uma salsicha com a saladinha de batata, eu já tinha feito, eu já tinha uma receita, já tinha feito a salada de batata. Solta uma salada de batata com a salsicha esqueci o nome desse senhorzinho. E aí, era um nome alemão. Aí, ele soltou. Daqui a pouco, o senhorzinho foi comer a salsicha, no que ele passou a faca, a coisa pau, estourou, explodiu, sujou a camisa dele, sujou a mesa, uma confusão. Eu falei, nossa, ele falou, não, tá estragada. Eu falei, estragado? Não, eu comprei, não, cheguei, trouxe essa semana, não tá estragado. Eu falei, não, tá estragado isso aqui. E aí, corri na cozinha, o que está acontecendo? O que você fez com a salsicha? Eu falei, eu peguei essa aqui, ó, fervi, essa aqui era patê de fígado. Ele era parecido, sabe? A salsicha era tudo parecido. Ele pegou a salsicha, ferveu, aquele negócio quente, olha aquele estouro, estourou. Inauguramos o bar desse jeito, rapaz. Puxa vida. Mas na sequência, passou 5 minutinhos, graças a Deus, chegou o seu José. E aí botou a ordem de casa. Não, isso aqui é patê, isso aqui é salsicha, isso aqui não ferve, isso aqui ferve. Já botou a ordem da casa, aí eu podia abrir a porta e aí comecei a atender os clientes. E O assim, senhorzinho ficou mais calmo. não, eu tive que levar ele até a casa dele, porque ele sujou toda a camisa. Fui acompanhando ele, coitadinho. Foi uma coisa assim, mas inauguramos a casa e aí lotou desde o primeiro dia. Lotou, porque era pequenininho, então só tinha 14 mesas fora. O mezanino ainda não estava pronto, tinha mais 10 mesas no mezanino, mas a escada não estava pronta. A escada falta uns 4, 5 degraus para colocar. Tinha que chegar, dar um pulo. Não subia. Aí, então, assim, inaugurou, lotou, foi assim, bombou desde o primeiro dia, porque a gente ficou 1 ano anunciando. Vem aí. Né? E vem aí. Criou uma expectativa muito grande, né? Muito bom. Mas não estava, assim, só tinha aquelas 14 meses, Legal. mais nada. Ô, Essa é uma grande sacada de marketing. Deixa lá o seu nome, coloca a faixa lá, né? Antes do senhor continuar com a história, eu queria perguntar para nossa plateia se alguém tem alguma pergunta para fazer agora nesse momento. E aí eu penso, cadê o microfone? Tá aí? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí? Eu faço. Ô, Sandro. Vamos lá, Sandro. Vamos lá, senhor. Você está contando aí as coisas boas, mas não teve nenhum momento que você falou, tô fazendo errado, vou desistir. Nunca. Essa é uma coisa interessante, porque assim, você tem um propósito e você nunca desiste. Você dá volta, você contorna, você se transforma se precisar, mas você nunca desiste. Mas aí, por quê? Porque você tem um propósito. Agora, se você não tem um propósito, tanto faz, né? Para a direita, para a esquerda, para trás, né? Não faz muita diferença. Mas assim, nunca. Claro que teve vontade de desistir, nunca, jamais. Pra você ter uma ideia, a hora que for contar da cervejaria, você vai entender bem como é que foi a coisa. Mas assim, parece que tudo o que aconteceu comigo nesse período é assim, um pouco intuitivo,
e com propósito, foco e sem jamais admitir a derrota ou a... Você percebe? Nunca, nunca. Então sempre tentava contornar e resolver o problema. O cara passou o pé ali Hã? no dinheiro que você ia ganhar pela venda, você ficou tranquilo. Tranquilo, entre aspas. Não, fiquei tranquilo, não fiquei com raiva dele, nada. Fazer o quê? O cara é um idiota, foi investir num... Foi investir no Borcaro? Foi investir... Infelizmente, mas assim, uma coisa leva a outra, né? O fato dele não ter pago, não ter recebido esse dinheiro, senão eu teria continuado nesse setor, né? Nesse verdade. trabalho. Eu acabei indo para Campos, você percebe? Para dar uma espairecida. Tudo se encaixa. E mudou minha vida. Então, assim, uma coisa, assim, tem uma passagem que Jesus fala sobre essa questão quando ele está com Nicodemos, conversando, ele fala assim, o Espírito, como é que é isso? Ele pergunta, né, Nicodemos. Fala, o Espírito é como o vento, uma brisa, né? Ele vem, não se sabe de onde nem para onde vai. Então, assim é o Espírito. E assim é a vida. Nós somos espíritos, né? Então, assim é a vida. Você não sabe da onde veio, nem para onde vai, e nem para onde está indo, né? Mas a gente tem intuições, né? Então, você vai seguindo mais ou menos, sabe? E, pô, Sempre aqui tem vai. alguém comando. Você tem um GPS aqui, né? Que diz para você, olha, aqui você vai, aqui não vai, né? E é isso aí. Quando você diz vai, vai. Vai com vontade, vai com força, vai com toda a garra. Mas é essa a questão. Porque, assim, na minha vida é assim que funciona a coisa. Legal, muito bom. Sabe? Vou sendo levado e não desisto, nunca, nunca, jamais. Propósito muito O forte. propósito é forte. Legal. E aí, então, o restaurante começa... Começa em 85, Baden começa... bombou, aí depois terminamos a escada, ficava cheio dentro e fora. Aí ficou tão cheio que a gente tinha uma rua, não era calçadão. A gente colocava mesas para todo lado. Aí já trabalhava com 40 mesas, não era? Tem mais uma 14. pergunta? E a coisa foi acontecendo. Vamos deixar só mais uma pergunta, seu Vasco? Daí a gente já volta para a história da Claro. Baden. Eu sou Vasco, Marco Aurélio, da Arco Engenharia. A história do senhor é muito motivante para a gente, né? E em nenhum momento o senhor falou assim de necessidade de financiamento bancário. Hoje existem formas de financiamento, de aporte para você investir e tentar fazer o seu empreendimento desenvolver, apesar das taxas de juros que variam muito. Sim. O senhor nunca precisou disso mesmo? Isso foi sempre com a luta e... Nesse início, não. Mas depois, mais para frente, com a cervejaria, sim. Aí vou te contar como é que... Legal. Legal. Vai chegar. Nesse início era tudo autofinanciamento, sabe? Assim, eu vendi o carro, comprei metade do restaurante e o restante para pagar em agosto. Vendia peruca. E deu certo, porque a gente conseguiu levantar o restaurante de maio a agosto, pegou temporada com movimento bom, os americanos me ajudando lá, cantando, enchendo a casa, e aí consegui pagar a outra parte. Mas assim, bastante arriscado, né? Bastante arriscado. Mas eu não podia desistir, não tinha como, não tem essa de desistir, sabe? E deu certo. Aí saímos daquela, conseguimos ganhar dinheiro com o movimento bom do restaurante, aí fizemos o Baden-Baden, bombou também, deu tudo certo. E aí eram dois faturando, eu cheguei a ter 5 restaurantes em Campos. Depois montei o Spaghetti Maggiore ali na Macedo Soares, o Davos e o Matterhorn. E todos, na época, eram... Mas assim, não tinha o suficiente para atender. O que acontece? A Estrada Nova começou a funcionar mais intensamente. E a cidade não despertou para isso. Continuava aquela ideia dos 15 hotéis, sabe? Então, assim, eu abri um restaurante por ano. 84, 85, 6, um por ano. E era uma loucura. Para você ter uma ideia, não existia a logística que existe hoje. Então, eu fiz uma relação, fiz uma folha enorme, mandei imprimir uma folha bem grande e coloquei todos os produtos que eu comprava, de A a Z. E tinha, assim, 5, 6, 7 espaços para colocar preço. Aí eu descia, comprei um caminhãozinho, um Mercedes, baúzinho, descia de madrugada, 4, 5 horas da manhã, e ia a São Paulo. Às vezes, na volta, eu passava aqui, ou às vezes na ida, eu passava aqui, tinha aqui o Ciro Atacadista, tinha a Macro, eu passava ali 7, 8 horas da manhã, estava ali anotando os preços do Macro, os preços do Ciro,
e depois ia São Paulo, Garrafão, F. Monteiro, que existe. Todos esses pessoal já. Acho que até o mapa está meio ruimzinho, mas todos já faliram. O que acontece? Havia uma inflação de até 80% ao mês. Era uma loucura, uma certa época. E então eu botava os preços, e na volta, quando chegava no último, eu botava uma circunferência naqueles que eram o menor preço, com um produto definido, tá? Então, extrato de tomate Sica, a marca era sempre a mesma, mas os preços variavam em função dos atacadistas. Com aquela inflação, eu conseguia ganhar 30%, 40% nas compras. Se eu fosse comprar num só. Você entende? Então, saía de madrugada, voltava à noite. Comprando, aí voltava comprando. Quando chegava no último, já comprava o que era do último, já voltava para o penúltimo e vinha retornando, comprando tudo que era mais em conta. E era mais ou menos isso, de 20% a 40% às vezes. De vantagem se eu comprasse no único lugar. Se eu comprasse só no Magno, o dia inteiro. E às vezes eu chegava de madrugada em casa e eu tinha uma central, fiz uma central de distribuição, uma CPCD, né? Centro de produção e distribuição, e às vezes chegava de madrugada à noite e não tinha ninguém para descarregar, eu tinha que descarregar. Eu descarregava o caminhão inteiro e aí ia para casa. E também naquela época tinha um Fiorinozinho, que fazia compras mais rápidas assim. O Fiorino levava o pessoal para casa de madrugada, não tinha transporte, não tinha essas vans de transporte. Então fechava meia-noite o Capivari lá, às vezes o Baden, botava o pessoal no Fiorinozinho, 7, 8, 10 pessoas atrás do baúzinho e saía das casas entregando um por um em casa. Primeiro entregava de um, depois entregava do outro. Vale transporte. Chegava em casa 3 da manhã. É o Uber Black. A coisa era bem complexa, né? Bem difícil. Mas era o que tinha, sabe? Não tinha outra forma. Mas assim, eu ganhei bastante dinheiro. Montei 5 restaurantes, um por ano, por causa dessa vantagem de comprar. Dessa observação. Dessa observação de comprar. Que legal. De correr. E não tinha logística, ninguém entregava em Campos. Não existia isso. Só entregavam, claro, Brahma, Antártica, Kaiser, né? Mas assim, fornecedores de alimentos, ninguém entregava. Tanto que eu tinha que correr os açougues para comprar filé. Às vezes ir para o sul de Minas, ali Paraisópolis, Itajubá, atrás de filé mignon. Comprava 3 peças no açougue, 2 peças no outro. Era assim, a nível de hoje é uma loucura total, né? Mas é o que existia, sabe? Bom. E aí, tudo isso funcionando, a minha curiosidade agora é por que a Baden se transformou nessa cervejaria alemã? Como é que foi essa transição? Então, aí isso é culpa da Ambev. Alô, Ambev. Aconteceu o seguinte, em 99, nós tínhamos, depois de 5 anos depois vendendo Kaiser, aconteceu que um feriado de Semana Santa, a maquininha pifou. Pela sexta-feira da Semana Santa. Sexta-feira Santa. Na hora do almoço. Puxa Parou de funcionar. E aí só tinha cerveja. Aí tive que sair correndo atrás dos bares, onde eu podia comprar cerveja. No tênis clube comprei gelo, e gelando em caixas de isopor, em caixa de quanto é jeito, e gelando a cerveja para atender, porque não tinha mais chopp. E ligando para o técnico, e o técnico disse que vinha, mas não vinha. Então veio sexta-feira santa, sábado, domingo ele apareceu. Ele estava na praia e não atendeu a gente em Campos. Aí foi um desastre, sabe? Assim, imagina, dá para ter uma ideia, né? Sim. Uma choperia sem chopp, vendendo cerveja gelada com gelo no último minuto, assim. Bom, aí o técnico apareceu e falou, não, pode voltar, você não precisa fazer mais nada aqui não. Vem a segunda-feira de manhã só para tirar essa máquina aqui. Aí o técnico apareceu lá, o supervisor, o pessoal, não, o que está acontecendo? Falou assim, olha, assim não dá. A essa altura é o seguinte, existia lá o doutor Vitório, era presidente da Antártica, tinha construído uma casa na Vila Sino, assim, ali em Campos. E ele frequentava o Baden, só que ele não tomava cerveja, tomava caipirinha, uma água, uma coisa, tomava Guaraná, que eu tinha Guaraná, que era da Antártica, né? Mas ele estava ali sondando, poxa, vamos voltar à Antártica, vamos colocar a Antártica, mas eu tinha essa responsabilidade com a Kaiser, essa gratidão pela Kaiser. Que eles foram os únicos que falaram sim lá atrás. Sim, e eu falei, não, eu não posso fazer isso. Quando eu precisei, eles me atenderam. Mas aí, depois disso, eu falei, ok, então vamos conversar. Aí ele fez um contrato maravilhoso, 3 anos de contrato, pagava quase o aluguel todo
do restaurante, me dava 200 barris de chopp por ano para a temporada. Era uma maravilha. Bom, foi assim, 3 anos, mais 3 anos. Aí tinha o último contrato de 3 anos, foi em 99. A Brahma e a Antártica se uniram, criaram a Ambev. E eu tinha ainda 1 ano de contrato. E aí, as pessoas que eu conversava da Antártica não estavam mais lá. Era Mudou só gente tudo. da Brahma. E ninguém queria saber, ninguém sabia de nada. Eu falei, mas tem um contrato e tal. Não, isso aí é coisa da Antártica. Aqui agora é outra coisa. Agora aqui Nova gestão. é nova todo gestão, nós são novos contratos, isso aí a gente não queremos saber disso. Falei, bom, então estou livre, né? O que eu posso fazer? Vou fazer uma cervejaria, já que... Será que dá certo? Foi. Aí aconteceu o seguinte, haviam 2 rapazes de São Paulo, uns meses antes, que estavam importando uma cerveja chamada Spitfire, da Inglaterra. Era uma garrafinha de conhaque, assim, parecia uma garrafinha de conhaque, mas era cerveja, diferente. E eles vieram a Campos e queriam fazer um lançamento da cerveja lá em Campos. E eu costumava cobrar nessa época, eu cobrava da Philip Morris para botar o guarda-sol. Era um marketing, né? Sim. É que me ajudava a pagar as contas. Até hoje em dia isso É isso aí, esse é o padrão. acontece. esse é o Outdoor padrão. ali no seu... seu Esse é o restaurante. padrão. E aí, deixa eu tomar um gole de água. Vontade. Aí aconteceu o seguinte, eles vieram, queriam mostrar, me encantei com a garrafinha, falei, não, beleza, só é o seguinte, eu não vou cobrar, nós estamos começando agora, não tenho dinheiro para te pagar nada, mas dá uma força aí pra gente e tal. E me convenceram, falei, tá ok, te dou uma força, não vou cobrar nada, vocês vão lançar aqui, mas me dá exclusividade. Perfeito, exclusividade da cidade. Maravilha. Aí lançamos a cerveja, eles botaram lá umas roças, umas meninas para umas promoters. Aquele foi um sucesso, assim, vendia demais. E aí estava assim, vendia mais Spitfire do que vendia cerveja da época. A gente tinha lá, acho que a Boêmia, era uma Boeminha que era garrafinha pequenininha, vendia quase igual. E era uma cerveja assim, tipo bitter ale, uma coisa mais encorpada, mas vendia muito. Até mesmo porque os clientes eram clientes assim que estavam acostumados, né, com esses produtos, pessoas que viajavam muito, né? E quando oferecemos essa oportunidade assim, eles abraçaram na hora. Bom, vendeu bastante, vendeu tanto que aí aconteceu o seguinte, na sequência, foi no mês de agosto, veio uma crise do México. Chamaram de crise do México. O dólar estava você sabe que o dólar chegou a valer, o real valeu mais que o dólar, né? Sim. Estava valendo 92, 94 centavos Poderia de ser dólar, assim. R$1. Aí, de repente, nessa época estava já 1,12, 1,14. E aí pulou para 2,17, assim, Do nada. questão de um dia para o outro. Bom, aí eles não tinham mais grana, porque eles gastaram com marketing, quer dizer, eles importaram o primeiro container e não tinham dinheiro para comprar o segundo container. Aí falou, então não vai dar para, nesse preço não vai ter como importar, vai ter que vender tão caro que não fazia sentido. Bom, aí ficamos conversando, o que a gente faz? Então, vamos fazer uma cerveja dessa aqui em Campos do Jordão? E aí um deles falou, quem sabe, né? Acho que chegou a hora, né? E aí, porque eu já tinha tido essa ideia antes, com o pessoal da Bombril, eram 2 herdeiros da Bombril, Marcos e Roberto, a gente estava conversando sobre fazer isso, mas só ficou na conversa. Vamos ver. E dessa vez a gente não tinha muita alternativa, né? Falou assim, ou você vai cair na mão da Ambev, ou você dá Kaiser novamente. E já existia esse em Cariol, mas era uma qualidade mais abaixo do mercado, a gente não tinha interesse. Resumindo, falei, puxa vida, então vamos fazer uma fábrica. E aí eu já aluguei um galpão, que era um galpão que estava uma marcenaria, e eles estavam encerrando a atividade, sabe? Sim. Mas tinha uma coisa preciosa nesse galpão. Uma mina de água ali do Santa Cruz. Santa Cruz é um sanatório. Tinha 5 fontes de água que brotavam assim da terra e passava por dentro da propriedade da marcenaria. Eu falei, puxa vida, está aí a solução. Temos um galpão, temos água, então é só montar a fábrica. E nessa conversa vai e vem, eu não sabia de nada, fui lá e aluguei o galpão. E aí, como é que a gente monta uma fábrica agora? Ninguém sabia também, eles também não sabiam. Aí eles procuraram no Estadão, o Estadão da época de domingo era um calhamaço enorme de
de anúncios, né? Descobriu lá alguém que estava vendendo uma fabriquinha de cerveja. Aí fomos entrar em contato e o cidadão falou assim, é Baden-Baden, Campos do Jordão? Falei, olha, então foi o seguinte, eu não vendo e entro de sócio, eu sou cervejeiro. Então, com o Marcelo. Esses dois amigos aí que estavam importando é o Alberto e o Aldo. Aí entrou o Marcelo de sócio, com equipamento e cervejeiro. O equipamento dele eram 6 tanquinhos de cobre de 50 litros. Aham. E ele era canadense o sistema. E ele comprava uns insumos do Canadá, quer dizer, uma espécie de um malte, mas é um malte, xarope, na verdade. É um xarope, não é o malte, o xarope. E botava água e fervia. Já tava meio que pré-pronto ali. Ele tinha montado essa fábrica em Moema e fechou em 8 meses. Já tinha fechado. Então, porque, claro, acho que não agradou as pessoas, né? E eu não sabia também nada. Vamos comprar coisa, tá, vamos produzir. Aí ele fez lá acho que foi uma Red Ale na época. E ele veio lá no Baden, no Carnaval de 2000. Nós tínhamos montado a fábrica em setembro de 99. No Carnaval de 2000, eu levei para o Baden 3 barris e desse xarope com gás e servi para os clientes. Olha, temos aqui uma experiência em Campos do Jordão, tentando fazer uma cerveja. Então, você queria dar um parecer para a gente experimentar e tal. E eu servia, na época, ainda era Antártica, era o Antártico. Aí o pessoal tomava, nossa, estranho, né? Parece um chá. Não, me dá uma Antártica. Falei, puxa vida, foi assim que a gente começou a fábrica. Então, dos 3 barris, só consegui distribuir um e pouquinho. Um barril e um pouquinho. De graça, ninguém queria. Só para testar e Para já testar. viu que o teste deu certo. Não queriam consumir. Bom, resumindo, era de graça, não era nada vendido, é só uma experiência. Eu falei que era uma fabriquinha em Campos do Jordão que estava fazendo uma experiência. Estava querendo. Não estava querendo. Bom, eu estava tão entusiasmado com o negócio, aquilo que você perguntou, que eu tinha propósito, né? Eu já tinha encomendado em Ribeirão Preto uma máquina de gelo, não é máquina, na verdade, é uma caixa de gelo que você enche de gelo do tipo do Pinguim lá em Ribeirão Preto. E é tudo sem energia elétrica, tá? É tudo com gelo, você passa a tubulação, tem que ter o gás, tem que empurrar, passa por uma tubulação serpentina assim, 50 metros dentro daquela peça, e aí sai o chopp geladinho. Eu tinha encomendado uma chopeira dessa lá em Ribeirão Preto, só que não ficou pronta antes do Carnaval. Eu já estava tão animado que eu ia botar aquele xarope dentro dessa máquina para servir. Mas, aí passou o Carnaval, quarta-feira de cinza, eu estava meio down, né? Você falou essa coisa de desiste, né? Pegou um desânimo ali. Mas eu não desisti. Eu tinha um Land Rover, um 110, aqueles azul grande. Fui para Ribeirão Preto, até para espairecer um pouco, sabe? Aí estou na estrada ali andando, tal, pensando o que eu posso fazer. Puxa vida, esse negócio de xarope não vai dar certo. Tem que fazer uma cerveja tradicional, chopp, né? Chopp, Pilsen, comum. Bom, cheguei lá em Ribeirão, a empresa chama-se Memo. E, seu Vasco, não está pronto ainda, mas logo depois do almoço eu te entrego. Falei, puxa, onde eu posso almoçar aqui? Falei, olha, vai ali Você não quer conhecer a Colorado? Acabou de inaugurar uma cervejaria aqui. Ah, que legal. E eles estão com um chopinho bom, tem uma comida boa também. É um brewpub. Aí fui lá, na Colorado. Pedi o primeiro chopinho, Pilsen. Bom, muito bom. Pedi um Weiss, maravilhoso. As coisas tudo se encaixando. Falei, puxa vida, que chopp bom, né? Perguntei para o garçom, quem é que faz esse chopp? Falei, é o japonês ali, ó. Tem uns equipamentos, tudo dentro, né? Todo brewpub. Fui lá no balcão, falei com o japonês, era um paraibano, um sotaquezinho ali meio puxado, chamava ele de japonês. E gente boa. E falei, escuta, o japonês, você que faz esse chopp? Falei, sou eu. Puxa, e você que desenvolveu essas receitas? Ele falou, não, receitas não, receita é o seu Carlos Zauser. Eu perguntei, mas quem é o seu Carlos Zauser? É o diretor da Antártica, aposentado, ele é nosso consultor aqui, ele que faz as receitas, eu só sou o prático. Eu falei, Só sou operacional. Estratégia vencida. Eu falei, você tem o telefone do seu Carlos Alves? Eu falei, tenho. Passou o telefone, liguei para o seu Carlos Alves. O seu Carlos Alves me recebeu no apartamento dele, tipo assim, 3 horas da tarde, saí de lá às 8 horas da noite. Meu amigo. Ficamos conversando, ele falando da vida dele, como é que foi, como é toda a história da vida dele, aposentadão em casa, né?
Bom, consegui convencer ele a vir para Campos do Jordão no dia seguinte com a esposa da Dona Rosa para conhecer a nossa cervejaria. E aí ele veio para Campos, se hospedou ali no Hotel Europa, em Campos, e no dia seguinte, de manhã, levei ele para a fábrica. Aí ele chegou, olhou, falou, onde é que está a fábrica? Falei, está aqui, seu Carlos, ó, esses tanques aqui. Ele olhou, não, isso... Ih, já passei da idade de brincar de casinha. Isso aqui não faz cerveja, não. Falei, então, seu Carlos, isso que eu preciso de uma consultoria sua, como é que eu faço? Como é que eu faço cerveja? Falei, não, assim não. Aí, bom, voltamos para o Baden, comemos lá um Eisbein e tal, alguma coisa, e levei ele de volta para Ribeirão. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um projetinho e te passo. Aí o filho dele era engenheiro mecânico, industrial, e fez uns desenhos e tal, me mandou na época por fax, e dizendo assim, com os fornecedores, sabe? E, tipo assim, Dedini, Krones, coisas de milhões de dólares, né? Falei, Vai dar não. isso aqui não tem, não está no nosso alcance, esse tipo de coisa. Mas aí ele falou assim, olha, tem a McBee lá em Pompeia, perto de Marília, que fabricava equipamentos para leite, eles estão começando a fabricar alguma coisa para cervejaria. A gente poderia ir lá visitar. Falei, poxa, vamos lá então. Aí fui para Ribeirão Preto, peguei o seu caso, fui para Marília. Em Marília, eles me mostraram, já tinha uma fabriquinha lá funcionando, uma choperia, um brewpub também. Olhamos, vimos como é que é, provamos o chopp e tal. Aí depois fomos para a fábrica em Pompeia, que é próximo. Cheguei lá, estavam 2 caminhões na frente da fábrica, carregados com os tanques. Estava um pôr do sol, assim, brilhando, refletindo nos tanques. Falei, puxa vida, que coisa linda, né? Isso aqui é uma fábrica de verdade, né? Aí, quando entramos para conhecer a fábrica, os proprietários... Olha, o que tem ali naquele caminhão? Falei, aqui é uma fábrica de 2.000 litros, tem 6 tanques de 2.000, então me explicou direitinho. Falei, e quanto custa isso? Ele me deu um valor lá na época, acho que era 180 mil cruzeiros, sei lá o quê. E eu falei, bom, e quanto tempo para fabricar isso aí? Ele falou, olha, de 3 a 4 meses. E eu perguntei, e essa aí, o que está em cima do caminhão? O que é isso? Falei, isso aí estava indo para Goiânia, mas embargaram a obra lá, e agora nós estamos nesse impasse para saber o que fazer. Falei, vende para mim. Manda para Campos. Ele ligou para o pessoal de Goiânia, os caras ficaram felizes que estava de passar. Não, eu te entrego a próxima em 60 dias, ele contando. Na verdade, eles tinham que pagar um valor para receber aquela fábrica, e com a obra embargada... Tava parado. Você entende? Então, criou esse impasse. Rapaz, no dia seguinte, o caminhão vieram para Campos do Jordão. Aí, em Campos do Jordão, peguei um pessoal da Minalba, que entende de montagem, né, de equipamentos. E 9 dias depois, nós estávamos produzindo o primeiro chopinho. Consegui malte emprestado da Cristal aqui de Tietê, aqui no interior de São Paulo. E aí, fizemos nosso primeiro chopp. O Sr. Carlos produziu o chopp Pilsen, tradicional comum, e faltava 22 dias para a Semana Santa. Bom, e eu pensei, puxa vida, Semana Santa é, né, movimento grande e tal. oportunidade. E você já teve uma péssima experiência. Aí o Sr. Carlos dizendo assim, olha, é o seguinte, a produção de um chopp de qualidade, porque quando ele produzia o chopp do Pinguim, era diferente do chopp que ele entregava para outras pessoas. O chopp embarrilado, que ia para o país todo, lá para a região de Ribeirão Preto, era uma coisa. O chopp do Pinguim era diferente. Ele produzia num tanque menor, com um processo de maturação mais longo. Então, eram de 7 a 9 dias para maturar, para fermentar, e mais 20, 21 dias, ele era religioso em relação a isso, era constante, para poder maturar. Então, ele servia o chopp do Pinguim com 30 dias. De processo, 30 dias em média, 28, 30. E os demais chopp ele liberava com 21, ou seja, 7 dias mais 14 de maturação e pronto. E dá uma diferença. Tanto dizia que o chopp do Pinguim tinha uma tubulação da fábrica, para o Pinguim direto, não era isso. Era só um processo mais lento de maturação. E o Sr. Carlos, então, olha, tem que ser chopp bom, tem que ser com 30 dias. Bom, chegou a Semana Santa, estava só com 21 dias. E eu falei, Sr. Carlos, faz o seguinte,
coloca 3 barris aí para mim, só para fazer uma experiência. Não, mas não tá bom ainda, eu não serviria assim. Falei, não, mas só uma experiência, seu Carlos. Aí ele, não, tá bem. Ruim não está, mas não está perfeito, não tá excelente. Falei, mas tá bom, né? Tá bom, bom não tá. Porque a gente ficava degustando lá no, sabe, tem o provador do tanque, né? Bom, levei os 3 barris para o Baden e já botei no cardápio. Chopp Baden-Baden, 1,80. Chopp Antártica, 1,40. Já Rapaz, aí fiz um teste nas mesas, todo mundo, Baden-Baden, Chopp Baden-Baden, Chopp Baden-Baden. Bem aí. Aí, puxa vida, os 3 barris foram rapidinho. Voltei para a fábrica, mais 5 barris, seu Carlos. Não, mais 5, aí ele fez. Resumindo, vendemos, eram 2 barris, ele tinha feito 2 tanques, vendemos 4.000 litros de chopp na Semana Santa. Nesse final de semana aí. E Isso a Antártica que tava encalhou. no top, E a Antártica encalhou. Mais barato. 1,40, 1,80. Encalhou. Aí, bom, aí depois eu tirei a Antártica. Ficou só Baden. E a Baden produzia somente para o Baden, praticamente. Porque era só chopp. Foi assim no ano de 2000 inteiro. Mas depois ele manteve os 30 dias ou aí virou Não, 21 voltou dias? os 30 dias. Ah, tá. Não, voltou. Não, aquilo ali foi só porque eu não podia Tinha que perder a vender. oportunidade. Não ia querer inaugurar uma semana depois, tinha a cidade, né? Vive Sim. esse momento Depois sazonal. melhorou ainda mais o chopp, então. Não, o chopp ficou ótimo. Já estava bom e ficou excelente, como ele diz, né? Com 30 dias fica excelente. E assim nasce, então... E assim Chopp nasce a Baden-Baden. E aí aconteceu o seguinte, só em 2001 que vamos engarrafar a Baden-Baden. Mas aí o meu sócio, ele falou, vamos fazer uma garrafa diferente, não vamos fazer uma garrafa padrão de 600 ml. Aí nós fomos visitar uns fabricantes ali em Porto Ferreira, tem lá Porto Ferreira que fabrica garrafas, e tinha uma garrafa nesse estilo aqui, esse estilo que é a Baden hoje, só que era uma garrafa de cachaça, mas era diferente, e a gente queria que fosse diferente. Aí fizemos os rótulos, compramos as garrafas, mas não tínhamos engarrafadora. E aí, engarrafadora? A engarrafadora é o seguinte, aí Crones, 60 milhões... É uma engarrafadora... Não é 60 milhões. 60 mil garrafas hora. Não sei quantos milhões de dólares. E, bom, não tem outra. Falei, puxa vida, aí não tem jeito. Como é que eu vou engarrafar, então? Aí ficamos sabendo que em Vassouras tem uma universidade que forma mestres cervejeiros. Eles tinham uma fabriquinha lá que eles ganharam da Crones, uma microfábrica. Aí fomos lá visitar. Por sorte, o diretor lá foi pupilo do seu Carlos. Quando o seu Carlos trabalhou o seu Carlos, quando ele se formou na Alemanha, o primeiro emprego dele foi na Boêmia, em Petrópolis, que era uma fábrica bem artesanal, chamava-se Fábrica Imperial, Boêmia Imperial. E aí esse rapaz trabalhou com ele lá e era o diretor da escola. Bom, ele topou na hora, vamos engarrafar, até porque eu preciso de produto aqui para poder engarrafar, para treinar os alunos e tal e coisa. Mas ele falou isso, mas depois na prática não deu certo, porque o conselho negou. Ele teve que consultar o conselho negou, falou, não, a intenção, a escola não tem interesse comercial. Se eles vão produzir engarrafar para vender, então a escola não pode fazer isso. O conselho era Brahma, Antártica, Skin Cariol e Kaiser. Imagino por quê. Então não vai ter jeito. Mas aí ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que a Saint-Gobain vendeu uma maquininha do laboratório deles, uma maquininha argentina, que está com fulano, que eles já se conheciam da Antártica, né? Ele está lá numa cidade no norte de Minas, queria fazer uma fábrica, mas ele não conseguiu montar a fábrica e talvez ele venda. Aí ligaram para ele, não, eu vendo sim. Bom, resumindo, compramos a maquininha, que era da Saint-Gobain, 300 garrafas dia. Mais tranquilo. Nada de 60 mil horas, né? Bom, resumindo, compramos a maquininha, ele veio aqui em Campos, ficou lá uns dias, instalou para a gente a maquininha, funcionou direitinho, e aí começamos a engarrafar. Mas aconteceu uma coisa curiosa. No começo a gente não pasteurizava, só fazia o chopp na garrafa e servia no Baden. Então, tudo fresquinho, guardava na câmara fria, na geladeira, quer dizer, era um chopp engarrafado. Era só para o restaurante Só mesmo. para o restaurante. E sucesso, pessoal, claro, coisa boa, né? Tudo natural, sem conservante, sem estabilizante, sem nada.
Estava vendendo. Aí, uma pessoa, que eu não me lembro o nome, que era da família do Abílio Diniz, frequentava lá, ela viu a cerveja e falou assim, nossa, você precisa ter isso aqui lá no Pão de Açúcar, eu quero comprar isso aqui. Aí, bom, vamos fornecer para o Pão de Açúcar. Ela colocou só na Brigadeiros Antônio, que é a matriz deles. Mas olha, a validade é só 30 dias. Ela falou, não importa, eu quero ter esse produto lá. E aí? Aí, bom, Qual que era a quantidade não, era desse pedido? 50 caixinhas, 30 caixinhas, tal, coisa assim. Experimento de fato. Experimento. Fez um experimento só no supermercado da Brigadeiro, mas assim, rodou rápido. Ela queria mais. Falei, mas mais com validade curta. Aí seu Carlos falou assim, pô, nós temos que pasteurizar isso. Para pasteurizar, mesma história. Crones, um pasteurizador, milhões de dólares, 60 mil garrafas hora. Você tentou fugir, mas voltou para Não lá. tem jeito. Aí seu Carlos se lembrou que na Boêmia, lá em Petrópolis, ele fazia por imersão. Eram umas caixas de madeira, lá tudo de madeira. E temperatura, variava a temperatura da água, ele bota... uma maquininha botava as caixas de plástico dentro da... Na época era caixa de madeira. Botava as caixas dentro daquela bacia de água lá e pasteurizava. Bom, aí ele falou, tudo bem, vamos fazer uma coisa dessa aí. Aí falou, quanto é que você tem de dinheiro? Eu falei, eu tenho 10 mil. Ele gastou 6 mil, não fez de inox, fez de ferro mesmo, uma caixa de ferro lá. E a gente botava as garrafinhas dentro dessa... E aí, assim, nós não tínhamos o vapor para pasteurizar e para produzir, era só um vapor. Então, um dia ele produzia, um dia ele pasteurizava. E quando mergulhava aquelas garrafas na temperatura de 60 graus, tal, que variava um pouco as temperaturas para pasteurizar, estourava um terço delas. Pá, parecia pipoca, estourava. Por quê? Porque as garrafas de cachaça não têm resistência para a pressão. Pressão da cerveja. Era fino? Era material? vidro, mas mais fino, né? Essa aqui tem resistência, ela aguenta 2, 3... Era até né? transparente o da cachaça. Não, dessa era igual, cor mesmo. era igual, muito parecida. Isso aqui é uma cópia daquela garrafa. Aí aconteceu que estava difícil, porque assim, perdia demais. Um terço estourava ali. E nisso apareceu um diretor da Saint-Gobain, lá na fábrica, para visitar e tal. E ele já tinha tomado a cerveja e queria... Mas ele viu que a garrafa não era apropriada. Então, ele foi lá nos visitar justamente para isso, para oferecer uma garrafa especial para a cerveja. Falou assim, olha, nós podemos fazer para você uma garrafa com o logotipo Baden-Baden em alto relevo, do jeitinho dessa aqui, com essa, só que Com resistência. resistente. Eu falei, puxa, mas nós não temos tanto recurso assim e tal. Eu falei, não, eu não estou te pedindo. Nós podemos fazer, só você vai comprar. Mas o nosso consumo é pouco. Falou assim, ó, você tem que comprar 200, como que era? Acho que era 200 mil garrafas que ele produzia por vez. Eu falei, não tem como, eu estou vendendo 500 garrafas, 300 garrafas. Ele falou, não, mas faz o seguinte, nós vamos produzir a garrafa para você, com o seu nome, e você vai retirando à medida que você precisa. Eu guardo lá no... Já depósito ajudaram pra pra vocês, caramba, é. então. Rapaz, foi assim que a gente começou. Ele fez a garrafa e aí a gente conseguiu pasteurizar e 90 dias de validade no início, depois, com o tempo, 6 meses, e a gente fazia uns testes no laboratório, levava para o Rio para testar, estava tudo certinho. Quando a gente conseguiu 6 meses, aí a coisa deslanchou. Aí conseguimos vender para outros pão de açúcar, eles abriram o leque para a gente. Aí depois, tomou tração, né? aí tomou tração. Aí conseguimos, de repente, a gente estava em 8 estados. Estava produzindo 4 estilos, vendendo em 8 estados. Representantes, eu peguei um representante da Miolo. A Miolo tinha representante de vinho, né, em diversos lugares do Brasil. E eu peguei os representantes deles para vender cerveja, né? Porque na minha visão, a cerveja era mais para gastronomia, né? Porque era um estilo de cerveja diferente do mercado. O mercado só produzia Pilsen. Sim. A gente estava produzindo Bock, estava produzindo Stout, Red. Eram as 4 que a gente tinha. Ainda não tinha aquela de maracujá. Não tinha. Aí aconteceu o seguinte, expandimos rapidamente. 8 estados vendendo através dos representantes da Miolo e tal. De repente, o Adriano, o presidente da Miolo, percebeu, descobriu isso, falou, não. Ou vocês vendem Baden ou vendem Miolo.
e nós ficamos sem representantes da noite para o dia. Aí tivemos que sair correndo atrás de outros representantes, enfim, foi um trabalho bem difícil. Não é fácil, né? A vida é bem complicada nesse aspecto. A competição, a concorrência, né? Mas, enfim, conseguimos realmente. Depois, eles, sabe o que eles fizeram? Eu não posso vender, mas a minha filha pode. A minha irmã pode, sabe? Então, assim, conseguimos continuar vendendo. E 8 estados, uma diferença enorme de ICMS de um estado para o outro, era uma coisa confusa, bem difícil de trabalhar. Mas aí foi tomando corpo, sabe? E fiz uma viagem com o seu Carlos pela Europa, a gente andou pesquisando diversas micro-cervejarias lá, e cervejarias grandes, de monastérios e tal. Aí lançamos novos modelos, novos estilos, quer dizer, e chegamos a ter 11 estilos de cerveja. Legal. Aí eram 3 sazonais e 8 normais. Certo. E aí você vendia então dentro do seu próprio restaurante, Carrefour. O restaurante, Pão de Açúcar. Pão O de restaurante Açúcar. consumia mais ou menos 1/4 Certo. da produção. A produção era pequena ainda nessa época. Ah, não, eu não contei, peraí. Acontece o seguinte, que a fábrica só produzia no começo 12 mil litros. Era 6 tanques de 2.000. Aí não dava mais conta. Aí eu pesquisei uma empresa de Caxias do Sul, chamada Egisa, que fornece com equipamentos bem superior, uma qualidade bem superior. Então, conversando com eles, ele falou assim, olha, eu tenho condições de vender a sua e pego a sua como parte de pagamento, porque eu tenho cliente para ela, Outra pra você. e te forneço. Aí compramos uma fábrica maior, com capacidade, eram 6 tanques de 4.000 litros. Aí foram Mais que dobrou. mais que dobrou, e a cozinha enorme. Aí uma cozinha grande, espaçosa, com 5 etapas de produção. Mas assim, podia crescer à vontade com aquilo lá. Mas aí fizemos isso. Aí começamos a ganhar volume. Depois fui comprando mais tanques. Eu sei que quando em 2006, já estava com 110 mil litros de produção. Foi nesse momento que você teve que pegar empréstimo no banco, algum movimento Então, acontece o seguinte, que os sócios, a coisa valorizou. E fábrica de cerveja é um investimento constante, sabe? Você tem que investir o tempo todo. Então, o que aconteceu? A gente não tem recurso para investir. Os sócios também não tinham recurso. Eles eram executivos de empresas. E aí tive que recorrer a banco. Mas antes disso, eles quiseram vender. Havia gente querendo comprar, eles quiseram vender e eu tinha preferência. Os sócios tinham preferência, né? Então, eu comprei a parte deles. Eram 4. Éramos em 4. Eu tinha 50%. Eu já tinha comprado anteriormente 20% deles. Tá. Então, eu estava com 70%. E eles com 30%. Aí, então, eu comprei, na verdade, mais 27%. Deixei cada um com 1%. Comprei os 30%, mas deixei eles com 1%, porque, assim, para mim era importante mantê-los como sócios, sabe? Eles realmente têm visão de comércio, marketing, professor da GV, outro professor da ESPN e tal. Então, enfim, eles têm uma vivência de formou mercado. um conselho ali para você. Conselho, Mas acontece que... aí eu contratei uma consultoria para me ajudar, que eles saíram da operação. Contratei uma consultoria e essa consultoria me sugeriu fazer um franchising. Lojinhas para vender a garrafa, a cerveja, como se fosse uma joia, sabe? Então, assim, era uma espécie de enoteca com relojoaria. Fizemos a primeira loja em Ribeirão Preto, no shopping de Ribeirão, que só tinha uma na época. E estava para inaugurar em janeiro. A previsão era inaugurar em janeiro de 2007. Acontece que eu precisei pegar recursos. Primeiro, assim, eu estava tendo que pagar a parte deles, era em 24 parcelas. Estava expandindo o negócio. Tudo ao mesmo tempo. Fizemos uma feira lá na Bahia, uma feira de franchise e de franquias, né? E nós tínhamos 14 assinaturas de pessoas interessadas nas lojinhas. Tinha até em Manaus. E, poxa, a coisa estava indo bem. Mas eu precisei de recursos para poder criar a primeira loja e tal, além de estar investindo na fábrica. E fui buscar recursos no banco. Estava conversando lá com o gerente do Banco Real, o Real hoje é Santander, né?
Na época era o Banco Real. E o gerente do banco percebeu que eu fazia uns movimentos meio estranhos, assim, sabe? Fazia assim, então. Falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar essa conversa, dá um pulo na farmácia e mede a sua pressão. Aí eu fui na farmácia, do outro lado da rua, foi meio cômico, assim. Você media a pressão, media a pressão, media a pressão, saía. Voltava, media a pressão, não falava nada. Aí, daqui a pouco, voltou e falou assim, olha, dá um pulo ali no SAMI, SAMI é um lugar, o Dr. Rupp está te esperando, o cardiologista. 100 metros de distância. Aí, ok, vou lá. Cheguei lá, o Dr. Rupp me recebeu, mediu pressão. Cara, o que está acontecendo com você? Você está com 23/18. Caraca. Falei, meu Deus, 23/18, eu estou indo embora e não estou nem sabendo, né? Já tá dando tchau já. Eu dei um tchauzinho. Aí, deu remédio na hora, tal. Ele ficou lá me acompanhando. Depois de 1 hora, me liberou. A pressão já tinha estabilizado. E a essa altura, um monte de gente, quer dizer, um monte de gente não. A Bieskin Cariol e a Petrópolis querendo comprar. Que já queria comprar do sócio, e eu não deixei, eu exercia a preferência, mas eles continuaram insistindo em relação a mim. Aí apareceu um cidadão que dizia ser representante do Lehman Brothers, aquele banco americano que quebrou lá. E que ele tinha clientes interessados numa parceria. Ele falou em compra, eu falei em parceria. Eu falei, pô, parceria me interessa, você está precisando de capital, né? Eu tinha vontade de lançar uma garrafinha menor, que chamar de Baden-Baden Casual Beer, né? Uma coisinha para tomar, abrir e tomar, tal, porque nossas garrafas são mais para gastronomia, né? É mais para restaurante e tal. Aí falei, legal, vamos nos reunir, vamos conversar. E ficou a conversa e tal. E na verdade, o que eles queriam era só iniciar uma conversa, sabe? Mas depois dessa do banco, eu falei, puxa vida, eu realmente preciso ter um tempo para mim. E eles insistindo que queriam comprar e não se associar. E a conversa começou com uma associação. Depois eles partiram para a compra. E eu tinha que optar, se eu não vai associar, eu vou ter que continuar do jeito que está, né? E o jeito que está eu não estou dando conta. A questão de saúde estava muito complicada. Aí eu falei, bom, então não tem que fazer. Vamos avaliar, né, para a gente poder começar a conversar. Aí fizemos uma avaliação. Só que a avaliação da marca incluía a choperia Baden-Baden, incluía o Instituto Baden-Baden, que hoje é o Bosque do Silêncio, lá em Campos do Jordão, e o franchise, a primeira loja lá em Ribeirão. O ecossistema todo ali. E aí, bom, eu acabei vendendo. Eu tinha que optar, ou eu vendo, ou eu, sei lá, o que vai acontecer, né? Ó, antes de você começar a falar sobre a venda, queria ver se mais alguém tem alguma perguntinha aqui para o seu Vasco. Tá com o microfone aí no jeito? Aí alguém, Murilo, quer fazer? E enquanto você faz sua pergunta, Murilo, eu vou no banheiro rapidinho. Seu Vasco, a minha dúvida é a seguinte: quando vocês iniciaram a cervejaria, seria para dar conta da demanda ali pro restaurante. A ideia já era se tornar a potência que virou ou não? Não, a ideia inicial era assim, até a nossa conversa com o sócio era, cerveja não desce a serra. Cerveja é para Campos do Jordão, porque realmente não tinha como. 12 mil litros, você não vai muito longe, né? O Baden-Baden vende numa temporada 10 mil de chopp. Quer dizer, você mal dá conta do Baden, né? E aí, quando nós começamos a engarrafar, surgiu essa proposta do Pão de Açúcar, e aí a coisa foi tomando um outro volume que a gente não imaginava. Quer dizer, foi assim, meio acidental, né? E não tinha como atender o Pão de Açúcar e atender o Baden ao mesmo tempo. Foi aí que surgiu a necessidade de uma fábrica maior, aumentar a produção e tal, e tudo isso foi assim, é um capital intensivo muito grande. O que nós não descobrimos na época, e hoje a gente sabe disso, é que a logística de uma fábrica, ela consome mais de 50% do capital. Então, se você vai montar uma fábrica hoje para dar volume, você tem que pensar assim, eu vou colocar no mínimo 50% na produção e 50% na logística. E nós não tínhamos essa visão, nossa visão era de produção. A logística foi acontecendo, as vendas fora do mercado foram acontecendo. A demanda ia vindo, foram acontecendo, sabe? E a gente não estava preparado para isso. Aliás, é muito difícil você atender. Hoje em dia, o segredo de uma grande empresa de cerveja hoje é a logística. Se você pegar a Ambev, ela tem 1.300.000 pontos de vendas.
Coca-Cola tem mais um tanto desse, 1.100.000. Então, a Heineken hoje tem 700 mil pontos de vendas. Você percebe? Então, na época, a gente não tinha essa visão muito clara. Nós estávamos só produzindo. E Era algo o capital restaurante. para distribuir é muito difícil. Até hoje em dia, a grande guerra de pequenas marcas, assim, né? Distribuição. A distribuição é muito bom. Hoje em dia nós temos grandes players aí de distribuição, né? Mercado Livre, outras coisas aí. Mas na época não tinha nada disso. Então você tinha, era o caminhãozinho mesmo que ia levar, sabe? Na raça, a transportadora era um desastre, né? Na época, sabe? Nem Waze tinha. Não tinha nada. E aí o senhor chegou a comentar que o senhor já teve 5 restaurantes também. Era nesse momento ou não? Não. Nesse momento eu só estava só com o Baden. Nesse momento da fábrica eu só tinha o Baden. É que surgiu, na verdade, eu fui me desfazendo dos restaurantes e me concentrei no Baden, que era o carro-chefe do grupo, e a cervejaria, né? Então, assim, me ocupava muito tempo já, esses dois. Entendi. Não tinha mais os restaurantes. Valeu. Eu acho legal o senhor falar isso, assim, porque muito empreendedor, empresário, ele fala, tipo, foca em uma coisa e faz acontecer. Mas eu vejo pela sua história algo que eu concordo muito, que eu acho que você diversificar é bom até um deles pegar tração, que foi o que aconteceu com o senhor. Foi. Você diversificou, tinha Sim. 5 restaurantes Diferentes um do outro. diferentes, mas a hora que a Baden pegou tração, aí você abriu mão dos outros. E focou nela. Não valia a pena ficar tocando os outros, entendeu? Sim. Eu tinha que me concentrar na Baden. E depois, com a cerveja, a coisa deslanchou de vez, né? O Baden tinha, para você ter uma ideia, no começo nós tínhamos 108 metros quadrados. 54 no mezanino, mais a parte de fora. Então, no total, uns 160 metros quadrados, com a parte da calçada. Hoje ele estava com 1.100 metros quadrados. Quer dizer, agora reduziu um pouquinho, está com 970 metros. Mas, enfim, tudo foi expandindo, né? Quantas horas por dia o senhor estava trabalhando nessa época? 16, 18, 24. Enquanto você não tivesse acordado, estava trabalhando. Estava trabalhando. Não, e você está dormindo e sonhando ainda. Né? Com o negócio, com os problemas. Não tem como a gente... Né? É a vida, né? Não assim tem jeito, a vida do empreendedor. O empreendedor é solitário, né? Assim, você tem que... Antes da gente entrar até nas histórias da venda, sou da contabilidade, queria ver um pouquinho sobre os números. Como que funcionou essa venda? Por exemplo, tem gente que quer vender empresa e fala assim, pega o EBITDA vezes X, X vezes o EBITDA é o valor da empresa. Ou pega seu faturamento vezes X seu faturamento. Como que você levantou o valor para você vender? Esse cidadão, chamava-se Ademir lá, representante do Lehman Brothers, ele tinha uma avaliação da marca. Então, assim, a fábrica era pequena. A produção era pequena, mas a marca era grande e valiosa. Então a gente trabalhou em cima da avaliação da marca e não mais da fábrica. A fábrica era diante da marca ela era muito pequena. Não levamos em consideração a fábrica, mas a marca, porque eles queriam comprar a marca. Entendi. E não a estrutura. Não, estrutura. Então nós trabalhamos em cima dessa avaliação de marca. E só que aconteceu que quando nós fechamos a venda, como te falei, estava tudo incluso, né? Tudo que era Baden estava incluso, desde do franchising que ia abrir em janeiro, o Choperia Baden-Baden, que é a mãe da Baden-Baden, não é? Uhum. E o Instituto Baden-Baden, que hoje é o Bosque do Silêncio, que era um local bem interessante, que a gente fazia um trabalho social ali, era um lugar aberto ao público e levávamos umas crianças das escolas públicas para fazer arborismo, servimos uns lanches e tal, assim, era um trabalho mais social ali. Então, tudo isso no pacote, eles estavam comprando tudo. Aí, na hora de assinar o contrato, eu não sabia nem que era o comprador. Mas quando apareceu o comprador e a gente foi assinar o contrato, aí começou a confusão. Primeiro que eles não queriam pagar o valor da marca. E eu me lembro que eu estava no Baden com o vice-presidente da Skin e um diretor. E o Ademir, esse do Lehman Brothers. E nós estávamos lá conversando no Baden, numa mesa, e a coisa foi indo assim, 5, 6 horas de conversa, e
volta e meia, a gente voltava atrás. Estava chegando, eles não aceitavam o Cara, valor. imagina essa negociação. Uma negociação difícil, Meu dura. Deus. Aí teve uma hora que eu falei, pô, não tem mais jeito, né? Eu preciso vender porque eu não estou conseguindo tocar isso sozinho. Preciso que essa marca deslanche, é importante que a marca continue. Aí eu fiz o seguinte, botei as mãos embaixo da mesa e falei, pai, me ajuda. Se for bom para eles, se for bom para mim, me dá uma luz. E a Uma luz, não uma luz. Uma luz. A luz veio depois. A luz veio depois. Me dá uma luz, e a luz veio na hora. Falei assim, olha... Aí eu voltei e falei assim, ó, faz o seguinte, mantém o valor, mas paga isso em suaves prestações. Paga em 5, 6, 7 anos, como vocês quiserem, mas mantém o valor. Aí eles toparam. Toparam na hora. Mas depois, quando eu fui assinar o contrato, olha, quanto vale a choperia? Quanto é que vale esse instituto? Vale tanto. Quanto é que vale, Fernando? Vale tanto. Olha, nós não queremos nem choperia, nem instituto e nem franchise. Queremos comprar somente a fábrica e a marca. E aí aí acabou saindo assim pela metade do valor da marca, mas tudo bem, fechamos o negócio e eu pude cuidar de mim finalmente. Muito bom. E nessa você se diluiu 100%. Você entregou tudo. Entreguei a fábrica e a marca. Certo. Fiquei com a choperia e com o Instituto Baden-Baden. Mas você não poderia mais usar a marca como... Não, aí eu fiz um contrato que eu poderia, já que eles tiraram, que eu poderia usar a marca com exclusividade para a choperia. Ah, tá. E o franchising, eu me desinteressei, porque falei, eu vou ficar montando lojas pelo Brasil para vender uma marca que não é mais minha. Sua. Eu não sei o que eles... Eu imaginei que eles fossem querer aumentar a produção, e, enfim. Seu Vasco, eu tenho uma dúvida. Enquanto o senhor estava falando dessa parte da negociação, tudo, pensando totalmente em negócio, mas eu fiquei refletindo como foi o sentimento do CPF por trás desse CNPJ na hora da venda. Desapegar. O senhor estava satisfeito ou o senhor estava com aquele sentimento de, meu Deus, estou abrindo mão talvez do meu sonho? Como que foi isso? Realmente essa foi a parte difícil. O que aconteceu foi o seguinte, bom, eu tinha que abrir mão. Ou eu, ou a fábrica, ou a marca. Entende? Bom, eu fiz a opção por mim mesmo, né? Acho que foi uma opção certa, né? Estou aqui conversando com vocês, né? Tá tudo bem, mas foi difícil. Pra você ter uma ideia, depois da venda, eu fiquei meio sem rumo, assim, né? Sem pé, sem cabeça. Eu tenho um propósito, né? E esse propósito deixou de existir. Aí, bom, eu estava velejando. Nessa época, eu fazia um curso de velas ali em Ilhabela. E aí me animei, comprei um veleirinho, fiquei velejando em Ilhabela. Depois eu comprei um veleiro na França. Aí fiquei velejando pelo Mediterrâneo uns 6 meses. Depois trouxe veleiro para o Brasil, fiz uma travessia. E nesses momentos, você, tipo, velejando pela França, Mediterrâneo e tal, você ainda pensava na Baden? Não, eu dei um apagão, fiz um apagão, assim, tirei fora. Não é mais meu propósito, entendeu? Não levava nenhuma para tomar uma. Não, mas assim, eu fiquei feliz porque assim, eu queria que ela crescesse, que a marca, ela já era grande, assim, em termos de aceitação, já era bastante grande. Mas eu não tinha mais condição de tocar. Então, eu fui cuidar, na verdade, da minha vida, né, da minha saúde. Então, comecei a tomar os remédios direitinho, pressão regulou, e eu fui fazer o que eu gostava, assim, o que eu achei que gostava, né, porque estava procurando alguma coisa para fazer. Na verdade, eu fiquei 10 anos nesse processo. Sim. Porque tinha alguma cláusula no contrato que você tinha que ficar? 7 anos sem vender cerveja, sem fabricar cerveja. Construir marca. Eu tentei ainda, nesse período, abrir uma brecha nisso para montar uma coisa fora do Brasil. Aí eles me liberaram, na época eu gostava muito da Suíça, e gosto até hoje de caminhar nas montanhas. Aí eles me liberaram a Suíça, Nova Zelândia e Chile. E depois eles tiraram o Chile fora, porque acharam que através do Chile, poderia produzir lá e vender aqui, sabe? Aí tiraram o Chile. Eu cheguei aí com o seu Carlos no Chile, fomos até Porto Montt, lá embaixo, vimos um lugar bem interessante, voltado para um lago, com um vulcão, assim, puxa vida, vamos botar, já tem até a imagem do rótulo aqui, né?
E o Chile, na época, não produzia quase cerveja. Essa região é uma região de alemães. Então, ali eles produziam cervejinha entre eles ali, sabe? Mas nada assim comercial. Então, tinha um espaço para produzir cerveja naquela vila, naquela região, e vender no Chile e trazer para o Brasil, realmente. Mas eles perceberam isso e antes e voltaram atrás. Falaram, não, o Chile não. Então, tá ok. Então, o Chile não. Aí, Suíça, andei com o seu Carlos lá estudando, pesquisando. Muito complicado, assim, os investimentos muito altos. Na Suíça, tudo é muito caro, sabe? Tudo é muito difícil. E também eles não aceitam. Como investidores, teria que ter um valor mínimo de investimentos. E, enfim, bem difícil. E aí eu acabei desistindo, sabe? Falei, bom, então não vamos mais fazer nada. E fiquei quietinho. Foi que eu comprei o veleiro. Fiquei velejando esse período. Depois aluguei um apartamento na Suíça, em Silvaplana, uma cidadezinha de 700 habitantes, ao lado de São Moritz, que tem 5.000. Ficava ali, ia, voltava 90 dias, depois ia, voltava novamente, caminhando, às vezes esquiando na inverno. E foi passando a minha vida assim. Fiquei viajando, na Quantos anos o verdade. senhor tinha na época que você vendeu? Você sabe que eu nem me lembro. Mas eu devia ter uns 45, Ah, legal. por aí, 46, 44, 45 anos. Aí eu fiquei 10 anos, mais ou menos, nesse processo de vai, vem. Aí eu sei que em algum momento eu conheci um lugar aqui em Goiás, um lugar de cura e meditação, e conheci a Luciana, a minha esposa. E aí comecei a ter outros interesses. Eu estava solteiro, né? Eu falei, aí comecei, puxa vida. Aí a gente começou a ter um relacionamento, uma amizade e tal. Eu ia para a Suíça, voltava, sempre estava sempre conversando. E na época a gente não tinha WhatsApp, a gente tinha e-mail, que já era uma coisa bem moderna, né? Já não era mais fax, nem só aqueles telefones, né? Já tinha celular, né? E aí eu notei que ela um dia mandou um e-mail, estava lá Luz, L-U-S-S, que são as iniciais do nome dela. E eu falei, nossa, esse negócio aqui é interessante, é uma marca, hein? Aí registramos a marca. E hoje é a Luz, né? Cervejaria. Mas você registrou ou já com a intenção de ser uma cervejaria? Não, eu registrei porque achei interessante, né? Vamos registrar Se um isso dia aqui. tiver oportunidade, Tive a oportunidade, tá tudo certo. e aí fizemos então, realmente surgiu essa oportunidade. O seu Carlos um dia me liga, falou, Vasco, se a gente não for fazer uma cervejaria nessa vida, vamos fazer na próxima? Eu falei, seu Carlos, na próxima eu não tenho certeza, mas nessa acho que ainda dá tempo. O seu Carlos estava com quase 90 anos, e aí a gente teve a ideia de... antes disso, eu vou explicar o seguinte, a Luciana, quando viu, a gente começou a já namorar e tal, e quando nos casamos, ela viu o Bosque do Silêncio. O Bosque do Silêncio, já chamava Bosque do Silêncio, era o Instituto Baden-Baden. E estava um pouco abandonado, assim, sabe? Era aberto ao público, totalmente aberto, acesso livre para quem quisesse entrar e sair. E bastante, assim, já tinham roubado umas peças, né? Luminárias, umas coisas. E ela falou assim, o lugar é tão lindo, né? Um lugar tão bonito e está mal preservado. Você não está cuidando disso com o carinho que ele merece. Aí coincidiu que veio o Covid e precisou fechar, porque não podia deixar ninguém entrar lá dentro, mas não tinha como fechar, estava aberto. Aí nós fizemos uma cerca, fechamos o bosque e tiramos de lá foi 40 e poucos caminhõezinhos de entulho, de lixo, de coisas, garrafas, jogavam lá nos lagos. Deu um up no espaço. Aí, quando reabrimos depois do Covid, aí reabrimos com uma outra situação, cobrando o valor de ingresso e tal, e aí já tinha um jardim ornamentado e tal. Enfim, fizemos uma revoluçãozinha ali no bosque, e hoje é dela, a Luciana que toca aquilo, ela que teve essa inspiração. E aí depois fizemos uma filial da Baden-Baden lá dentro, que é um beer garden, embaixo das araucárias, na sede que era do Instituto Baden-Baden. É um lugar bem, vocês conheceram lá, um lugar bem assim, ao ar livre, bem agradável, as pessoas gostam de ficar lá. E aí surgiu a ideia o seu Carlos me ligou, não é? Eu falei, puxa vida, então vamos pensar nessa vida mesmo, seu Carlos, vamos tentar fazer uma coisa. Aí surgiu a ideia de fazer na área de estacionamento do bosque ali,
fizemos a Lã Cervejaria, a construção que vocês viram lá. Sensacional. Foi. Muito bonito. E aí fizemos a fábrica em cima e tal. E estamos tentando, estamos iniciando ali. Por enquanto só tem o chopp, mas nós não queremos, ao contrário do que fizemos antes, de tentar, quer dizer, nós não fizemos, mas a vida Aconteceu, né? aconteceu, de expandir. Hoje a situação mudou completamente, né? As coisas não são mais assim tão simples. Eu digo simples porque era tudo tete a tete, sabe? Tudo você conversava, era tudo assim. Hoje em dia não. Mais burocrático. Hoje em dia é isso aqui, né? É mídia social e se você não tiver esse acesso, você não tem nada, você não existe. Sim. Não é assim? É. As pessoas não, elas ficam. Antigamente era muito assim, um fala para o outro para o outro, a coisa. Só na aí. indicação. Hoje em né? dia é assim, você bota numa mídia e tá todo mundo sabendo Todo que você mundo existe. sabendo. Exato. Mudou completamente a situação. Então, assim, é um outro mundo, uma outra época, não é? E aí nós optamos pelo seguinte, como a gente queria muito fazer essa cervejaria com o seu Carlos, que eu tinha prometido para ele, nós viajamos aí, né, para ver se Suíça, para o Chile, nada aconteceu. Aí pensamos o seguinte, vamos fazer assim, uma cervejaria pequena, de 8.000 litros essa hoje, vamos vender somente aqui no local. Então, tanto que a gente produz em cima e desce por uma tubulação para os tanques de baixo. Acontece que o chopp, quando você produz e coloca num barril, ele sofre uma consequência natural do manuseio, das intempéries, não é? Bota no caminhão para cá, para lá, aquela confusão toda. E a validade de um chopp não pasteurizado, se for pasteurizado é cerveja, não é chopp. Mas o pessoal hoje está pasteurizando chopp. Então, estão vendendo cerveja em barril, né? Ou então você tem 30 dias de validade no máximo 30 dias. Agora, lá que nós fazemos, nós produzimos em cima, desce para uma tubulação, os tanques de baixo são iguais aos de cima, e a temperatura lá de cima, que está maturando, é meio grau, e a temperatura que a gente mantém o chopp ali na parte de baixo para servir nos beer tanks, os tanques que você serve, meio grau também. Então, você tem qualidade máxima o tempo todo. Ele não sofre nenhum tipo de alteração. Nada, zero Sai alteração. fresquinho. Direto. geladinho. Fresquinho e interessante. Você pode deixar ele ali 60, 90 dias que ele está perfeito. Ele altera o sabor. Ele vai maturando, mas altera, mas continua bom. Bom e até, às vezes até melhor. Que legal. Depende do chopp. Se for um chopp fraquinho, ele vai ficando, ele não fica melhor. Ele fica pior com o tempo. Mas se é um chopp mais encorpado, ele fica melhor com o tempo. É o contrário. E a ideia futuramente é engarrafar, mas para vender só no local. Então, assim, nós estamos totalmente oposto do que foi fizemos amado. anteriormente. Não é a intensidade ali. Não, é experiência. Sabe? Você Agora vai lá curtir pra o viver momento. Um momento, é isso. Vai ver uma experiência daquele momento, só. Aí, se você quiser levar para casa, futuramente, no segundo semestre, nós vamos ter umas garrafas, mas para você levar só de brinde ou dar de presente para alguém e tal. Mas não é a intenção vender para nenhum CNPJ, somente ali. E é o legal oposto. você trazer esse ponto da experiência, porque a gente teve o prazer de estar lá e é sensacional. É uma baita estrutura, o design das coisas assim é muito É muito chamativo. bonito, é muito legal. Muito bonito. Parabéns pelo espaço. Obrigado. E é realmente o oposto de tudo aquilo que nós fizemos. Mas isso aí tudo foi inspiração da Luciana, que começou com o Bosque, e aí depois vamos fazer... E o seu Carlos, né? Com essa ideia de fazer a cervejaria. E agora a Luciana está fazendo uma surpresa para mim aí, porque a gente fica conversando, contando essas histórias que a gente está contando aqui, a gente está sempre contando, às vezes ela faz perguntas, você vai respondendo, e ela fez uma surpresa aí, está lançando um livro, contando Eu já tô aí... caminhando, mostra aqui na aí, mão. Cadê a O que câmera, está aí? O Vasco. Uma Vasco, história de vida. Uma história de vida. Essa é a Choperia história que eu contei Baden-Baden. para a Luciana ao longo desses anos. Ela fez um livro. Ela fez legal. esse livro e está fazendo lançamento agora, dia 29, lá na LUS. Que legal. Lançamento do livro, contando a minha história segundo o que ela ouviu de mim. Sim. Assim, ela, E eu foto. quero uma dedicatória aqui. Com certeza. isso Quero a que gente o vai senhor fazer. deixe aí uma dedicatória para mim. Não sei se esse aqui é um livro, deixa eu ver, porque eu estava com um que era só a edição inicial, mas esse aqui já é o definitivo. Deixa aí.
E enquanto você vai fazendo, vou abrir para a última pergunta aí da plateia. Tá. Pra gente chegando ao final também. Alguém quer fazer uma última pergunta aí? E aí, galera? Vai, Misa. Mesmo. Sabe que o senhor começou com a peruca, né? Os meninos ali é de barbearia, ó. Então, tô sabendo, tô sabendo. Eles colocam peruca agora. Tudo bem, senhor Vasco? Bom dia. Bom dia. Eu tô com o meu sócio aqui, eu vi o senhor contando na sua história, deu pra ver que a sua trajetória é de bastante resiliência, né? É um empreendedorismo, assim, raiz, que passou por muita dificuldade e o senhor vem superando todas elas. Mas em algum momento da sua trajetória, você mencionou a questão dos sócios, da sociedade. Eu tô com o meu sócio aqui do lado. O que você tem a dizer a respeito da sociedade? O que você acredita, os prós e os contras? Até que ponto que foi vantajoso para vocês? Como que vocês lidaram com essa sociedade no meio de tanto dilemas como esse que vocês passaram? Olha, sem os sócios não teria sido possível, porque eles tinham uma visão. Ele era diretor de marketing da Melhoramentos, editora Melhoramentos. Os dois começaram aqui na Johnson & Johnson, em São José. Eles eram na nível de gerência aqui. Depois, quando nós começamos a fazer a sociedade, um era diretor de marketing da Melhoramentos, o outro era vice-presidente da Vivo. Quer dizer, ele não era ainda da Vivo, ele era de uma outra empresa que virou hoje a da Claro. Mas, enfim, depois ele acabou indo para a Vivo, nesse período que nós estávamos trabalhando juntos ali. Então, eles tinham uma experiência, uma vivência grande de negócios maiores, né? Isso me ajudou bastante. E depois, no final, aconteceu que, justamente por eles serem diretores de empresa, eles têm limitações, né, financeiras, entende? Então, a fábrica exigia grandes investimentos, porque vai crescendo, quanto maior, mais investimentos. E eles não tinham condições de nos apoiar, né, financeiramente. Por isso que, quando valorizou, eles falaram, já que a gente não tem condições de investir, vamos vender. Mas foi muito importante no início. Sem eles, realmente, a gente não teria conseguido fazer muita coisa, porque é preciso mais cabeças para pensar, sabe? Se você tem um sócio que colabora, que chega junto, é muito bom. Agora, a sociedade não é uma coisa fácil, né? Não é um relacionamento. É um casamento, né? Pode ser muito bom, pode não ser, depende de como a gente lida com isso, né? Mas eu acho que sócio, se for feito com transparência, e acho que é bem interessante. Na verdade, quando eu comprei a parte deles, depois eu fui expandindo, fui investindo na empresa, eu nunca diluí eles. Nunca fiz isso. Normalmente, numa sociedade, quando um sócio tem capacidade de investimento e o outro não tem, você vai diluindo, né? Isso eu nunca fiz. Eu botei dinheiro na empresa, recebia em chope, mas a gente nunca diluía. Isso é importante, porque eu entendi a dificuldade que eles tinham, né? Sim. Você entende? Total. Mas Porque eles não tinham capacidade financeira, mas a parte intelectual ajudava muito. Vale muito mais que dinheiro, né? Muito bom. Foi uma sociedade muito boa enquanto durou. Muito bom. E, o seu Vasco, só para saber, então, vocês vão lançar dia 29 de maio. 29 de maio. E onde que as pessoas podem encontrar o seu livro para comprar? Vamos vender só lá na Lance. Só lá. Então você vai ter que ir lá conhecer. A Lance Tomar um chopinho e ainda compra o livro. Direto de Campos do Jordão para você. E você está convidado, viu? Vai ser às 11 horas da manhã lá. Estaremos lá. Lá no... Dia 29, dia 29, né? Estaremos lá. Porque eu sou amigo do dono lá e daí eu não vou pagar, né? Qualquer coisa, só fala, deixa na conta do Vasco. Exatamente. Seu Vasco, todo episódio, eu anoto aqui alguns conhecimentos que eu adquiri durante o nosso bate-papo, né? E aí chegou... O bate-papo de hoje acabou com o seu caderno. Então, eu tive que ir achando folha aqui para colocar os conhecimentos, mas aí eu quero fazer um resumo agora do podcast aqui para você saber tudo que eu anotei e aprendi. E você que está aí na plateia ou nos assistindo, eu vou falar aqui para você pegar aí todos os conhecimentos que o seu Vasco deixou aqui na mesa, certo? Sim, vamos lá. Vamos lá.
Então, primeiro de tudo, observe as oportunidades que uma peruca pode te dar. Foi assim lá no início, o primeiro contato com vendas do seu Vasco. E da peruca ao sobrado. Tudo é venda. Não é mesmo, Sandrão? Tudo é vendas. Tudo é venda. Observe a demanda. Ela pode estar te chamando para um novo negócio. Foi assim quando ele viu em Campos filas nos restaurantes. Aprenda a trabalhar com a emoção das pessoas. Dê flores no Dia das Mães. Porque o restaurante estava vazio e aí ele conseguiu trazer. Que foi um problema que ele trouxe para a cabeça também, né? Mas ele descobriu também que a operação dele estava meio para lá, né? Às vezes, na sua vida empreendedora, você vai ter que assumir todo o operacional. Enquanto muita gente te ensina a sair do operacional, às vezes você vai ter que ir lá no operacional resolver fazer de verdade o problema. E, nesse mesmo momento, assuma os seus BOs. Foi assim que o seu Vasco fez no momento que ele viu que não ia conseguir entregar para todas aquelas pessoas no restaurante. E aí ele foi lá, assumiu, não deixou ninguém pagar, tomou o prejuízo, mas manteve ali a sua reputação. É o que eu sempre falo, né? Reputação vale mais que tudo. Não se deixe abater por situações injustas. Como que, mesmo que você não consiga 54 Fuscas, não é mesmo? Então, fique esperto com isso, ó. Pergunte, converse e escute o público. O nome Baden-Baden pode estar a uma conversa de você. Foi assim que ele conseguiu o nome, conversando com as pessoas, né? Mesmo que você ouça não de grandes marcas, não desista, persevere e às vezes dê oportunidade para alguém menor. Porque a Brahma não quis, né? A Antártica não quis, mas a Kaiser estava lá para resolver aquele problema naquele momento. Nunca admita derrota. Foi isso que o seu Vasco trouxe aqui na pergunta do Sandro. Uma folha de papel e uma lista feita pode te ajudar a ter 20% a 40% a mais de margem. Então, repare nos seus números aí, na sua contabilidade, porque às vezes uma caneta e um papel pode te ajudar muito. Produto ruim, nem de graça. Foi assim no início da barra, né? A galera não queria nem de graça. Então, trabalhe o seu produto, porque não tem marketing que salva, não tem comunicação que salva um produto ruim, uma experiência ruim, um atendimento ruim. Respeite o processo. Até um bom chopp precisa de tempo. E às vezes você está querendo passar a carroça na frente dos bois aí. Você pode precisar de milhões de dólares, mas sempre tem uma solução mais barata. Então, pesquisa, seja curioso aí, porque para montar as fábricas... foi isso que aconteceu. E, por fim, diversifique até um dos seus negócios pegar tração. Então, se você, às vezes, está em um negócio só e ele ainda te dá tempo de ter mais coisas, diversifique. E aí, quando um pegar tração, aí você coloca foco. E foi isso que eu aprendi no podcast de hoje. Eu quero uma salva de palmas aqui para o Vasconcelos. Foi um episódio incrível. Tem mais um grande ensinamento que desde o começo ele fala de relacionamento. Você sempre foi muito bem relacionado. Você começou sua história ali vendendo a peruca porque você começou a ter um relacionamento ali com o cara que você foi atrás, que achou quem estava vendendo. Então a importância, né, desse ambiente, Conectar, né? com quem a gente tá conectado, porque são pessoas assim que faz você crescer. Então foi Foi sensacional. fantástico. Muito bom. Não, eu agradeço demais, Vasco, de você Obrigado. disponibilizar estar aqui e contar essa baita Obrigado história. mesmo. Pra gente, como empreendedores, empresários, que tá até no início ainda, né? Se for contar assim. Hoje nós temos tecnologia, mas nunca esqueçam do tete-a-tete. Tete-a-tete. Relacionamento. É isso. É tudo. Gostou? Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito. Espero que seja útil para as pessoas que ouvirem. Com certeza foi. E muito obrigado mesmo, de coração. Ó, então pra gente finalizar, aquela é a sua câmera. Eu queria que você olhasse para ela agora e você deixasse a sua mensagem final e a gente encerra mais um episódio. Vai lá. Bom, a vida nos traz muitas dificuldades e muitas alegrias também. Mas não importa as dificuldades, se foque nas alegrias e nunca desista. Jamais. É isso. Uma salva de palmas. Muito obrigado, galera. Valeu, obrigado. Estamos online de novo. You know we don't play, stay out the way. Segunda que vem já tem episódio novo. Todas as segundas-feiras estaremos juntos. Five-star cream of the crop, gourmet spot, gon' put the cherry on